É só acessar o... Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Política de Primeira. Sempre agradecendo a sua companhia, a interação, a audiência dos nossos últimos episódios. Muito obrigado. Fica o convite, então, para você prestigiar mais um episódio, começando agora, ao lado de Henrique Schuto. Schuto, e aí? Animado por essa conversa. Tudo certo? Boa. Isso aí, Schuto. Muito obrigado, viu? E pedir sempre para você curtir esse vídeo aí no nosso canal. É sempre muito importante para o nosso trabalho. Para você se inscrever também no Portal Primeira Página aqui no YouTube e ativar os sininhos de notificação. Assim você recebe todos os nossos conteúdos novos, e tem sido muitos conteúdos novos. Para além disso, deixe sempre seus comentários nas entrevistas, comente, compartilhe. É sempre muito bacana. Muito obrigado mesmo por prestigiar o podcast Política de Primeira. Hoje o nosso convidado, o deputado federal Marcos Polon. Deputado, muito obrigado pela presença. Bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado pela coragem de me dar espaço. Não é todo mundo que tem essa coragem. Então, muito obrigado. Muito bom poder falar com vocês. Aqui obrigado, um espaço para pluralidade, exatamente, deputado. Para pluralidade das ideias, de pensamentos. Esse é um aspecto... assim que se faz a democracia. Exatamente, esse é um aspecto interessante. Você começa a ver os que mais bradam pela democracia, pela defesa da democracia, estão mais preocupados em calar vozes dissonantes do que efetivamente discutir. Então, parabéns para vocês pela coragem aí, por manter a coerência. O deputado federal Marcos Polon é formado em Direito, possui especialização na área de agronegócios. Vou falando aqui o seu currículo para apresentar a quem nos acompanha. Foi professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, presidiu a Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio da Ordem dos Advogados no Estado. Nas eleições de 2022, na sua primeira candidatura, foi eleito deputado federal por Mato Grosso do Sul, sendo o deputado federal mais votado do estado, com 103.111 votos. Tudo certo aqui? Tudo certo. Faltou o mais importante. Eu sou filho da Gilciane e do Marcos Polon, tenho mais 3 irmãos. Casado? Sou casado com a Nayane e tenho 5 filhos com ela: Maria Clara, Maria Cecília, Francisco, Maria Catarina e o João. O João está com Jesus, né? Mas os 4 ainda estão sob nossa responsabilidade. E que mais que é relevante? Douradense. Que nascido e criado em Dourados até os 19 anos, e depois ganhei o mundo aí. Andei muito. Como diz minha avó, quem tem tempo anda bastante. Andei bastante. Então tá certo, deputado. Mas obrigado. Tá, é por aí mesmo. Começando com a sua trajetória, né? Eleição de 2022 para a Câmara Federal. Assim, primeiro, como é que o senhor entrou na política? Como foi essa decisão? E já concorreu ao cargo de deputado federal? Eu imagino que tudo isso faça parte de um contexto desse início de trajetória que eu queria que o senhor explicasse. Exatamente. Eu começo a me envolver com política em 2003. É isso que o pessoal não conhece. Em 2003 eu começo a me interessar por política propriamente dita, e estudar política e participar de campanhas e bastidores, mas nunca trabalhando para ninguém, mas sempre defendendo ideias e ideais. Naquela época, 2003, não se conhecia o que era direito no Brasil. Você tinha as apalpadelas no escuro, né? Existia um preconceito muito grande. Você é pouca coisa mais novo que eu, o Schuto é pouca coisa mais velho que eu, então vocês vão lembrar que da década de 80, 90 e começo dos anos 2000 até 2014, ser de direita era quase que um insulto. Conservador, então, nem se fala. E aí eu fui participando, me interessando. Eu me interesso por política desde muito cedo. Eu lembro de jingles da década de 80, onde eu era criança pequena, de 6, 7 anos de idade. Eu posso cantar para você alguns jingles de prefeito da minha cidade, de Dourados, daquela época. Eu sempre gostei. Eu sempre acompanhei. Aliás, Dourados, historicamente, sempre teve disputas para a prefeitura. Muito acirrada. Eleição né? em Dourados é quente, cara. Eu lembro que meu pai, numa eleição para o Conselho Seccional da OAB, que meu pai é advogado também, o time dele ganhou por um voto. Então, Dourados é muito quente. A política lá é bem acirrada mesmo. Não é tranquilo. E aí, o que aconteceu? Eu formo em Direito em 2003. Eu trabalho no escritório de advocacia desde os 12 anos de idade. Comecei como office boy e fui para estagiário e tal. Não sei o que. Em 2003, eu já estava em Franca Advocacia, formado.
sou convidado para lecionar na Universidade Federal como professor convidado na sequência. Então eu nunca tive muito amigo, eu tenho uma dificuldade de me relacionar com pessoas, mas eu me relaciono muito bem com livros. Eu estudava muito, agora eu tenho menos tempo, mas eu fiz uma base muito sólida. E aí em 2005 surge o referendo do Estatuto do Desarmamento. E pela primeira vez, a imprensa, a televisão, porque naquela época só existia televisão. As pessoas, os jovens de hoje não vão entender, mas naquela época o que a televisão falava era lei. E foi a primeira vez que você levou para um debate aberto duas ideias completamente antagônicas, e aquela foi a nossa primeira experiência de polarização no Brasil. Duas ideias completamente antagônicas, com a mesma estrutura e com o mesmo tempo de TV. Que era as pessoas pró-desarmamento, onde o brasileiro ia votar se queria que o Brasil fosse desarmamentista ou não. Olha que interessante isso aí. E o pessoal critica muito a polarização, fala que a polarização é ruim, é ruim, é ruim. Gente, o que é ruim é você levar a polarização para políticas públicas. Mas no debate é extremamente rico, porque você se mostra. Eu falo, o político de esquerda, quando ele assume ser de esquerda, ele tem todo o direito de ser de esquerda. O de direita, mesma coisa. E isso mostra para o povo o que eu acho ruim é o político camaleão, que hora é de esquerda, hora é de direita, molda o discurso. Exatamente, conforme as pesquisas, né? Então o que acontece? Vista essa polaridade, eu já me posicionava contra o Estatuto do Desarmamento, tateando alguns ensinos filosóficos sobre liberdade, principalmente, e direitos constitucionais de primeira geração, que são os direitos individuais. E aquilo ali me tocou. Falei, opa, tem mais coisa, tem mais caroço nesse angu. E mesmo sem o dinheiro das ONGs desarmamentistas, que derramaram bilhões na campanha, uma campanha quase que artesanal, que inclusive quem participou foi a... Ai, meu Deus, me fugiu o nome dela, jornalista loira daqui do Mato Grosso do Sul, que hoje fala na rádio, Carmen Sestari? Acho que sim, sim. Isso. Ela fez a campanha, fez. Eu falei para ela, cara, eu sou seu fã desde aquela época. Porque ela tem uma dicção muito boa, ela tem uma presença de palco muito boa, ela passa uma tranquilidade no argumento. E aí, nós vencemos exclusivamente no argumento. Nós não tínhamos estrutura, não tínhamos dinheiro. Quando eu falo assim, porque eu não participei, mas eu participei de bastidor. E desde lá eu comecei a fazer esse barulho. E estudar todas as desdobramentos dos males do desarmamento e chegando a pontos mais longe. Então eu faço política desde aquela época. 2007, nós começamos a participar de manifestações contra o PT na rua. Eu lembro que naquela época o Cachopa botou um carro de som na Praça do Rádio. Eu já estava com a minha primeira filha. E deu ali, parecia aquelas manifestações da TFP. Você vai lembrar, ele não vai saber o que é, você vai lembrar. Que do Tradição, Família e Propriedade juntava 5, 6 pessoas. Tinha ali aquela meia dúzia de gato pingado e a gente começou a participar. Naquela época, a gente ainda achava que o PSDB era de direita, porque nós não conhecíamos política. Até que Olavo de Carvalho surge, e na minha vida ele surge em 2010, e ele fala isso desde 90, você vê como é que eu ainda sou, mas eu era muito mais ignorante em política, e eu me torno aluno do Olavo lá em 2010, e começo a organizar essas manifestações. Então todos os grupos de manifestações de Campo Grande me conhecem, que eu venho desde 2007. Em 2012 a rua começa a encher mais, 2014 aí surge um movimento do Vinícius Siqueira, eu estava também, do Chega de Impostos, aí surge o Vem Pra Rua, que eu acho que a Soraya que estava, eu estava também, eu estava em todas essas aí organizando, eu conheço todo esse pessoal. O que acontece? Em 2014 nós fundamos aqui o Instituto Conservador, foi o primeiro Instituto Conservador fundado formalmente no papel no Brasil todo. E a gente começa a fazer essas ações de bastidor. Então a gente conseguiu aprovar aqui em Campo Grande, por exemplo, escola sem partido. Lá em 2015, o Marquinhos Trade vetou, a gente tentou derrubar o veto, não conseguiu. Então eu sempre tive uma atuação política muito intensa. Disso aí avançou para eu me tornar conselheiro estadual da OAB, criar na OAB daqui a comissão para estudos de porte de arma para advogado, por uma premissa muito simples, eu não estou tratando de segurança, nem de nada filosófico. É isonomia, porque a lei diz que advogado, juiz e promotor estão no mesmo patamar. É como se nós três aqui, você fosse juiz, se ele fosse promotor, eu sou advogado, então a gente tem que estar no mesmo nível. Bom, se estamos no mesmo nível, por que promotor tem direito a porte de arma e não
compõe a polícia, o juiz tem direito a porte de arma e também não compõe a polícia, não é segurança pública, e o advogado não tem. Se os três são os mesmos autores do mesmo picadeiro, né? Nós atuamos na mesma mesa. E aí comecei a questionar o princípio da isonomia e criar, já existia no Amazonas e, salvo engano, em Goiás, e criar comissões idênticas em todo o Brasil. E criamos. E começamos a batalhar nisso aí. Disso evoluiu para a criação da AMPA, que é a Associação Movimento Nacional Pro Armas, que basicamente... Essa associação foi criada em que ano? 2019. 2019. Isso, ela é gestada desde 2005, ela vai para o papel em 2019. E aí, para resumir como é que eu entrei na política, por conta disso, a AMPA ela mimetiza a NRA, né? Chegou o governo Bolsonaro, a gente participou da redação dos decretos. E eu vi na pré-campanha do Lula, desde um ano antes, ele prometendo o confisco absoluto das armas. Todas as armas vendidas no período Bolsonaro seriam confiscadas. E para ele não tem pudor nenhum de fazer isso, desde que a narrativa colhe. E essa foi a minha maior preocupação. E até então eu tenho sido convidado para ser candidato a qualquer coisa desde 2007. E por isso que eu fiz o gancho de 2007, para vocês entenderem. Minha mulher nunca deixou. Mas você vê como é que Deus é maravilhoso quando ele tem um propósito. Em 2022, janeiro, fevereiro, março de 2022, eu estava dando assessoria jurídica para alguns senadores porque um projeto de lei 3723 estava pautado no Senado para dar mais segurança jurídica para essa questão de armas. E aí eu fui expulso de lá pelos seguranças aos berros da Elisiane Gama, me chamando de traficante de armas, terrorista, miliciano, lobista de armas e tal, não sei o quê. E minha mulher viu porque estava sendo televisionado. Quando eu cheguei em casa, ela está com o rosto inchado de chorar, extremamente revoltada. Ela falou, eu nunca deixei você ser candidata. A gente sempre fez política suprapartidária, vamos colocar assim. Mas agora, se você quiser ir, eu não me oponho mais. Aí eu falei, eu não levei muito a sério, só que houveram uma série de acontecimentos que foram convergindo. Tudo que eu falava, eu não vou porque tem café aqui. Aí não tinha mais o café. Não, eu não vou porque eu não estou morando lá. Aí tive que voltar para cá, correndo. E assim foi uma sucessão de acontecimentos que convergiram. Para vocês terem uma ideia, o último acontecimento foi que eu tenho um diretor espiritual, que é o padre Marcelo Tenório. Eu falei, bom, se ele passou por... Se meus pais não concordarem, eu não vou. Porque expõe muito a família. Expõe muito a família. Se meus filhos não concordarem, eu não vou. E aí a última pedra foi, se o meu diretor espiritual não concordar, eu não vou. E aí no dia 20 de junho, eu fui conversar com ele. No que eu cheguei, ele falou, o que foi? Você veio... Antes de eu falar nada, você veio pedir autorização para ser candidato? Eu falei, Falou, que bom, meu filho, você tem alguém para votar. Eu falei, bom, então fechou. Estou com a minha família, estou com Deus, estou rezando bastante. E aí comecei minha pré-campanha no começo de julho. E aí, sem dinheiro, sem apoio de um político aqui, aí conseguimos o êxito. Então eu entro na política partidária exclusivamente por 2 motivos, se dá para a gente reduzir isso aí. Foi o receio de o Lula conseguisse entrar e confiscasse tudo, então para impedir esse confisco, e também para eu continuar tendo acesso, caso o Bolsonaro ganhasse, para poder realizar as melhorias que nós precisamos que sejam realizadas, uma vez que a Elisiane Gama estava determinada a não permitir mais o meu ingresso nas 2 casas. E aí minha esposa até falou, quero ver depois que você colocar o PIN no paletó se ela vai conseguir impedir você. Então, até eu falei para ela, quando eu chegar lá eu vou dar um buquê de flor para Elisiane Gama para agradecer ela, mas ainda não fiz isso. Então esse é o resumo de como é que eu entrei na política. Deputado, antes de entrar no outro assunto, a gente queria falar um pouco também sobre a questão do armamento, do movimento por armas, né? Por favor. É um assunto polêmico, né, que divide opiniões, mas antes dessa eu vou fazer um remendo aqui na pergunta do Fabiano. 103.111 votos. Você não esperava essa votação tão expressiva? Esperava. Política é matemática. Eu sei de onde vem o meu voto. Diferente do pessoal da política tradicional, que sabe onde está o voto deles através de pesquisa, eu tenho formas de obter informação que são diferentes, eu tenho formas de metrificar que são diferentes, eu sei onde está meu eleitorado, eu sei onde está meu nicho. Então, a gente fez uma estratégia com um pouco mais de um mês.
você vê que pouco mais de um mês. Só que a gente calculou, eu sei, por exemplo, qual que é o meu núcleo duro, eu sei qual que é o tamanho da militância que eu tenho, eu sei qual que é o tamanho do grau de influência de cada um. Tem um estudo que é feito, eu vou pedir desculpa para vocês porque eu não vou lembrar o nome do cientista que desenvolveu esse estudo, mas é um experimento de engenharia social e sociologia, que um pessoal que apontou um estudo que mostrou que o Papa seria o Papa Leão. Vocês viram isso na imprensa, né? Parece um monte de bolinha e mostra a quantidade de conexões que eles têm e sabe mais ou menos qual que é o grau de influência. Eu usei basicamente aquilo ali. Eu falei, bom, partindo desse pressuposto, com as informações que eu tenho, a gente vai de 100 a 100 e pouco. Eu achava que eu ia ter 80, porque eu sempre jogo para baixo meus números, mas eu falei, olha, na melhor das hipóteses a gente passa de 150, na pior das hipóteses a gente fecha em 80, acho que um valor correto é 110. Aí deu mais ou menos dentro, para quem faz no escuro, quem não tem instituto de pesquisa, não tem nada. Eu queria atropelar um pouquinho as nossas etapas, só para fazer já uma pergunta ao senhor. É por isso que o senhor, talvez, um dos motivos, o senhor tenha se manifestado contra a aproximação de PL e PSDB, porque o senhor acredita que o seu eleitor não vota no grupo não vota no grupo que está com Reinaldo e Riedel? Não, então perceba o seguinte, se você vê todas as minhas manifestações, eu não cito nomes. Embora a política brasileira tenha muito afeto a nomes, a política mais técnica, mais acurada, ideológica, que é a que eu estudei, ela fixa-se em projetos, e os projetos e propostas, eles são traduzidos em siglas. Então, eu sempre deixei bem claro que o PSDB é um inimigo quase que pessoal meu. Então, se vocês verem todas as minhas falas, em todas as ocasiões, eu sou muito claro. PSDB, a ponto de dizer o seguinte, nem se minha mãe fosse candidata pelo PSDB, eu votaria nela, porque eu não estou tratando de pessoas. Eu estou tratando de uma sigla que incutiu no Brasil o Estatuto de Desarmamento. As pessoas botam na conta do Lula o Estatuto de Desarmamento, mas quem gestou o Estatuto de Desarmamento, o pai do Estatuto de Desarmamento, é o Fernando Henrique Cardoso. O Lula é a mãe. Então vamos criar uma alegoria. Quem trouxe todo o DNA do Estatuto de Desarmamento até o governo Lula é o Fernando Henrique Cardoso. Em 97, ele aprova o primeiro sinal de desarmamento do Brasil. 97, que vai virar o Estatuto de Desarmamento em 2003 com o Lula, mas por conta da base que o Fernando Henrique criou. E aí, eles atuam pró-desarmamento desde aquela época. Para você ter uma ideia de quão cruel esse ano passou na Câmara dos Deputados um projeto de 2004 de autoria de um deputado federal do PSDB de São Paulo, lá de 2004. Mais que isso, quando nós escrevemos do decreto do presidente Bolsonaro, eles tentaram derrubar no Senado, o ProArmas conseguiu segurar nos bastidores, não derrubou através de PDL, eles tinham como certo que ia derrubar. E o que aconteceu? O PSDB entrou com uma ADI e derrubou no Supremo. Então, eu tenho um trabalho contra o desarmamento do cidadão de bem. Eu sou a favor do desarmamento do bandido, tá? Contra o desarmamento do cidadão que cumpre as leis, principalmente das mulheres, que elas possam se defender. No estado com índices de feminicídio altíssimos, a mulher teria que se defender. Até mandar um beijo para minha esposa aí, Nayane, que tem um projeto muito bonito, que é Mulher Mais Segura MS. Ela ensina a defesa pessoal e as condutas de defesa e até o tiro defensivo para as meninas. Então perceba, eu tenho um combate contra o PSDB nacional, que tem repercussão internacional. Eu andei todos os estados do Brasil, sem exceção, fazendo isso. Eu tenho mais de 10 anos fazendo isso. Então, não é coerente eu, de repente, apoiar, abraçar uma sigla que destruiu tudo aquilo que eu acredito. Entendeu? E o meu eleitor pensa assim comigo. Então, para nós de direita, a sigla PSDB é o PT de terno. Entendeu? Então, nesse contexto. O que acontece? Com base das informações que eu tenho, pelo menos algo em torno de... Vamos jogar para baixo, vai dar mais, mas 1/4 do eleitorado sul-mato-grossense pensa assim, você entendeu? E, segundo a teoria do equilíbrio de Nash, em ambientes polarizados, a tendência é polarizar mais. Então, minha conta era muito simples.
eu cheguei para os diretores nacionais do partido e falei, olha, nós não temos dinheiro, mas nós temos discurso. Eu não sou político do dinheiro, eu sou político do discurso. Vocês me autorizam a fazer um projeto 100% ideológico? Autorizo. E toda semana eu ia lá perguntar a mesma coisa, vou fechar o pessoal da direita. E andei os 79 municípios pessoalmente, tá? Não mandei ninguém, não fiquei sentado aqui em Campo Grande esperando vir me visitar. Eu conheci, eu apertei na mão dessas pessoas e assumi 2 compromissos. Que a municipal teria autonomia, e isso nunca aconteceu no estado, uma municipal ter total autonomia, tá? Sempre é fechado aqui em cima e o de baixo, quem pode mais chora menos. Total autonomia. Segundo, nós teríamos um propósito de não juntar com nenhum partido de esquerda. Só isso. Condição para que eu cumprisse isso. Eu não queria ninguém que tivesse histórico criminal ou que fosse de esquerda. Só isso. Não me interessava se você era do grupo do fulano, do beltrano, do ciclano, do coisa, desde que adimplisse esses requisitos. Tanto que quando chegava uma contenda e falava assim, não, eu não quero aquele cara porque ele é o grupo do fulano. Eu falava, bom, então você que não aceita, você não vem. A ponto de, em Naviraí, um amigo meu de infância, da minha mais irrestrita confiança, o cara que toca todos os projetos do Hospital de Barretos lá na cidade, um menino que foi presidente da OAB de lá várias vezes, que é o Wilson, que é um monstro, é extremamente honesto, de igreja como eu e tal, não sei o quê. Um cara da minha mais irrestrita confiança, ele falou, olha, Paulão, com esse grupo que está vindo, eu tenho uma certa dificuldade de andar. Eu falei, velho, então eu vou ter que pedir para você sair porque pau que dá em Chico dá em Francisco. Talvez tenha sido esse meu erro. Eu fui democrático demais num sistema que pune quem é democrático. Então foi essa a construção, entendeu? E com base nesses números eu sei o tamanho dessas rejeições, eu sei o tamanho da rejeição dentro de Campo Grande, eu sei o quanto uma coisa repercute. O mais engraçado, Fabiano, é o seguinte, quando eles vão depreciar meu trabalho, eu falo, não, mas esses vídeos que o Paulão faz aí não influenciam em nada. E quando eles vão querer me atribuir a culpa de alguma coisa, eu falo, se não fosse esse vídeo do Paulão, nós teríamos ganhado. Então é sempre assim. O fato é que a política é dinâmica, é igual às nuvens, né? Você olha, ela tá, você olha de novo, ela não tá. Não tá, deputado, então deixa eu aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto do PL, agora com a ida do ex-governador Reinaldo Azambuja. Sim. O senhor já conversou com ele depois dessa vinda? E como o senhor eu converso com todo mundo, tá? O pessoal pinta uma imagem minha de radical, extremista, não sei o quê. Eu falo, gente, eu sou advogado há mais de 20 anos. Eu sou professor de direito há mais de 20 anos. E a democracia se faz com o diálogo. Quem não deixa conversar é a esquerda. Quem suprime o discurso é a esquerda. Eu converso com todo mundo. O problema que eu tenho na política, Chuta, é o seguinte. As minhas convicções ideológicas têm raízes muito profundas. O meu propósito na política ele é muito claro. Então eu sou alguém que não é muito bem visto no meio dos políticos tradicionais por uma razão muito simples. Eu sou extremamente previsível. Então eles não conseguem jogar com a previsibilidade. Eu falo, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. E por alguma razão eles acham que eu estou brincando, eles acham que eu estou blefando. Aí quando acontece, eles acham ruim. É impressionante. Eu acho que talvez por isso eu não levo muito jeito. A conversa com o ex-governador, o senhor pensa em permanecer no PL para as eleições do ano que vem, ou existe a possibilidade, por exemplo, de aceitar um convite de outro partido para migrar? Olha, ainda está muito incipiente. O meu problema é o seguinte, como eu sou professor, eu tenho que tomar cuidado que meu vocabulário é meio esquisito. Então, por exemplo, eu tenho minhas crianças com 2, 3 anos falar, pai, tem um dia profícuo, né? Porque eu escuto isso em casa. Então, eu estou procurando uma palavra mais simples que é para o nosso pessoal entender. Eu acho que é muito cedo. Isso eu dizer diria que é incipiente, mas é muito cedo. Eu sei que não é o sinônimo mais adequado, mas ainda é um pouco cedo e eu vou dizer para você por quê. O próprio Reinaldo ele fala que partido chama partido porque tem várias pessoas diferentes ali. Pega, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, que é a minha igreja, vou falar dela, é como se você pegasse um monte de gato, botasse num saco e chacoalhasse. Vira e mexe, um grupo se desentende com o outro, mas no final o propósito é um só. Dentro dessa perspectiva, o que acontece? Eu tive uma conversa muito cordial
com o governador, ele falou quais são os anseios dele, o que ele quer fazer, com o ex-governador também, que um está no PP, outro está no PL, o que o grupo deles quer fazer, então não sei o que, e eu falei o que eu quero fazer. Eu falei, olha, o resumo do resumo é o seguinte, não adianta fazer um discurso de o negócio é o L4, o negócio é L4, se não houver nenhum ato concreto que demonstre efetivamente que vai haver uma contribuição para a direita. E eu falei isso de uma forma extremamente respeitosa. Dentro dessa perspectiva, o próprio presidente Valdemar também sabe do meu posicionamento. Eu deixei bem claro o seguinte, não basta a gente ter um discurso agora contra o Lula, sendo que todos os atos pretéritos, e eu vou me abster de comentá-los um a um, senão a gente vai até amanhã, convergiram justamente no oposto. Ou seja, não adianta eu falar para você que eu quero ser seu amigo, Chuto, se nos últimos 4 anos, ou 16 anos, eu te prejudiquei, se eu não mostrar nenhum fato concreto. Você concorda comigo? Então é a falta desse fato concreto que me provoca alguns posicionamentos. E dentro dessa perspectiva, na mesma conversa, ele falou mais ou menos qual era o cenário que ele pensava. Eu falei, olha, eu acredito que o Brasil nesse momento precisa de senadores que tenham conhecimento técnico, altíssimo conhecimento técnico. Os senhores acompanham política há tanto tempo quanto eu, talvez até mais, e sabem que boa parte dos parlamentares são conduzidos por assessores. Não tem a menor noção do que está sendo lido ali no seu discurso, no seu relatório. Eu não. Eu leio os meus projetos, eu leio os meus relatórios, eu faço os meus discursos. Eu sou formado em Direito há mais de 20 anos. Então, é necessário no Senado pessoas com conhecimento técnico. Desculpa. Não, tá tudo certo. Microfonia, né? Pessoas com conhecimento técnico. Mais que isso, preparo para saber como é que funcionam as entranhas daquilo ali. E eu advogo em Brasília desde 2005. Mais que isso, que não tenha rabo preso, que não tenha nenhum processo, e mais que isso, que não tenha medo de ir preso pelo que está fazendo e pelas suas convicções. O que eu ia perguntar para o senhor sem querer... Vou fechar. Por favor. Vou fechar. Então eu falei para ele, olha, nós precisamos que a direita tenha pelo menos um senador com esse perfil. E se o senhor me apresentar alguém com esse perfil, não precisa ser eu, qualquer um, a gente conversa de novo. Até lá, eu vou me posicionar como pré-candidato ao governo, já que não tem espaço para mim no PL para vir para Senado. Aí, ele disse o seguinte, é seu direito, e a conversa foi igual, tanto com ele quanto com o Rito, parecia que eu estava conversando com a minha pessoa. Ele falou, é seu direito, mas eu sou obrigado a falar que o PL já declarou apoio ao projeto do Rido. Aí eu falei para ambos, é o seu direito. Mas eu sou obrigado a falar que a política é dinâmica, tanto que até depois do fechamento da janela partidária, todos do PL acreditavam que nós não iríamos com o PSDB. E olha que ironia, no final o PL praticamente foi o PSDB nas últimas eleições, sobrando 3 prefeitos mais puristas, né? Que é Sidrolândia, Pedro Gomes e Carapó. O resto acabou compondo. Então é tudo muito dinâmico e diz para ele o seguinte, falei, olha, o Valdemar, ele tem uma preocupação, ele tem um projeto de reconstrução do Brasil, ele tem um projeto de fortalecimento do partido, de maneira que eu acredito que se eu passar de 30 pontos na pesquisa e mostrar minha viabilidade, apesar de não ter máquina, não ter dinheiro e não ter estrutura, ele vai repensar. Então, a princípio, eu creio que a minha missão agora é conseguir bater o número. Aí, como diz o Evangelho de Mateus, a cada dia basta o seu próprio mal. A hora que eu chegar nos 30 pontos, eu vou perguntar para o Valdemar se ele tem interesse, e acredito que tenha. Pelo que o senhor está falando dos relatos das conversas com esses 2 líderes aqui agora desse projeto, né? De um lado, os 2 juntos, mas em partidos diferentes, PL, PP, Riedel e Reinaldo, o senhor coloca um futuro que parece, pelas palavras que o senhor coloca, não caber muito vocês 3 nesse projeto. Ou o senhor acredita, pensa o contrário? Eu não sei. Sua disposição seria realmente, se não derem o espaço que o senhor acabou de dizer, que gostaria de ter, procurar uma nova casa? E dependendo dos números, né, da pesquisa, não, então, como eu disse, a cada dia basta o próprio mal. Você me faz essa pergunta quando eu tiver com 30% de intenção de voto para governo. Mas a sua disposição hoje, né, pensar, falar assim, olha, o meu projeto político é isso, como o senhor se mostra muito determinado em tudo, se eu alcançar isso, independentemente da legenda, eu vou para este projeto. Não, Fabiano, o que
acontece? Eu não trabalho com futurologia e eu não tenho pressa. Você vê, ó, a gente começou a conversa eu dizendo para você que eu lancei minha pré-campanha pouco mais de um mês antes das eleições, sem dinheiro. Meu voto é o voto mais barato da história do Mato Grosso do Sul, sem apoio de nenhum político do estado. E quem me conhecia aqui achava que eu era paulista, porque meu trabalho é nacional. Então eu tinha 2 desafios, era falar para quem me conhece que eu era daqui e falar para quem não me conhece o que eu fazia. Então eu não tenho pressa, eu acho que as coisas são feitas no tempo de Deus. A minha tarefa agora é passar de 30 pontos de intenção de voto para governo. Aí lá na frente a gente vê o que vai ser feito. Porque, como eu disse, eu não tenho um projeto pessoal de poder, eu tenho um projeto de Brasil. Eu sofro muitas críticas aqui em Campo Grande por parte de alguns eleitores. Até tem um menino na internet que é bastante polêmico, vou levantar a bola dele aí. Falei para ele, Fabio, se você bater em todo mundo, não vai ter partido para você entrar. E não dá para ser candidato único, que é o economista Renato, ele bate em todo mundo na internet, inclusive bate em mim também. Por que você não se posicionou com o negócio dos vereadores, que você é do PL? Por que você não se posicionou nisso? Porque eu falei, cara, nós temos a reserva de competência. Você é inteligente. Então pense comigo. Eu não vou conseguir resolver todos os problemas do mundo, porque se eu pegar, tudo bem, você quer que eu me posicione sobre o município de Campo Grande e os outros 78 municípios? E o estado do Mato Grosso do Sul? Eu não tenho como... eu vou deixar de ser legislador, e esse é o ponto. Eu sou legislador para ser economista político e começar a fazer igual o senador Cleitinho. O senador Cleitinho é senador, mas ele tem pauta de vereador, cara. Ele fica reclamando de buraco no asfalto. Mas isso aí atende aos anseios do povo, só que perverte o mandato. É mais popular, é mais populista, as pessoas gostam do vídeo, enganja mais, só que daí você não está fazendo aquilo que você foi pago para fazer. Você é pago para criar leis e, principalmente, evitar que leis ruins que prejudiquem a população passem. E aí nós exigimos, muitas vezes, da magistratura, do MP, da advocacia, dos delegados, da polícia, um preparo técnico muito grande, mas nós esquecemos de exigir esse preparo técnico dos legisladores. Cara, o deputado federal é quem faz o arcabouço legislativo do Brasil. Para você que não entende o que significa arcabouço. Em resumo, quem vai dizer o que você vai ter que fazer nacionalmente é um deputado federal. Aí você bota um cara lá que não sabe ler uma bula de remédio. É esse que é o ponto. Essa é a minha crítica. Então eu falei pro Renato, Renato, critica o que eu fui omisso do Rio Paraná para lá. Porque a minha obrigação é cobrar os ministros, cobrar as autarquias federais, cobrar as instituições federais, cobrar o presidente, fazer um enfrentamento político respeitoso com o STF e, claro, me posicionar na Câmara. Eu não posso abraçar o mundo. Agora, isso não quer dizer que a gente não saiba o que está acontecendo. Efetivamente a gente cuida, acompanha. Só que eu não tenho braço. Ao contrário do governo do estado ou da prefeitura, que tem milhares de servidores, eu tenho 20. E como é que eu vou ter acesso a todos os dados, as informações? Por quê? Perceba o seguinte, esse é um cuidado que eu tomo, de não ser leviano no meu posicionamento. Eu não vou pegar uma matéria de jornal, o pessoal que está com curiosidade, qual que é meu papelzinho, está em branco aqui, tá? É só para eu ir rabiscando. Eu não vou pegar uma matéria de jornal que saiu uma manchete, tipo, Santa Casa, não sei o que lá. Cara, muitas vezes, os senhores são jornalistas, o senhor sabe, o corpo do texto é diferente do que está na manchete. E o fato é ainda mais diferente. Vou dar um exemplo rápido e a gente fecha. Recebi uma notícia no Instagram, que saiu num jornal aqui, caçadores são presos em Juti porque estava vencido uma guia lá. Tá. Legalmente, isso aí não dá prisão. Eu falei, tá irregular. Qual que é o primeiro ímpeto? Fazer um vídeo, eu não sei o quê, eu vou pra cima, eu vou acontecer, por quê? Gera engajamento, bomba, né, do jeito que eles gostam de falar, viraliza, né, do jeito que eles gostam de falar, só que tá tecnicamente errado. Qual que foi o vídeo que eu fiz? Pessoal, entrem em contato comigo, mandem um inquérito para mim, eu quero ler. E se tiver uma imprecisão técnica, eu vou dar suporte para vocês pro bono com o meu escritório. Mas o problema é que hoje todo mundo quer o fast food da informação, quer viralizar na internet. E dane-se a verdade. E eu não vou sacrificar meus princípios para viralizar na internet. Eu não vou sacrificar o meu propósito para viralizar na internet. Foi aquilo que eu falei para você quando eu cheguei. Cara, pergunta absolutamente o que você quiser. Eu não sou um personagem. Eu tenho convicção das minhas convicções. Eu estudei para estar aqui. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que para o que eu pretendi fazer,
Eu estou fazendo um bom mandato. Inclusive, falei para todos esses atores, falei, gente, ó, eu não sou um problema para vocês, eu sou um problema para o governo federal. Agora, a partir do momento que o meu foco for aqui, aí todo esse preparo, esse estudo, essas coisas, eu vou destinar para as políticas daqui pormenorizadamente. Eu não entro com uma aventura. Então, já estou estudando, já estou escrevendo o plano de governo, já estou conversando com possíveis secretários de todas as pastas, porque eu quero, antes do período eleitoral, já ter todo o secretariado pronto, porque não adianta nada eu votar na figura do governador sem saber quem que vai efetivamente administrar. O governador, ele dá a diretriz política e dá a diretriz pública, mas quem vai executar são os secretários de cada pasta, que muitas vezes são negociados de forma questionável, vamos dizer assim. Deputado, é uma suposição, uma hipótese, eu não sei se já houve alguma conversa nesse sentido. Não se permita falar de futurologia também. Tá não, vocês estão à vontade. Faz parte. Querido, vocês podem tudo, vocês são jornalistas. Brincadeiras à parte. Não, eu até falei pro Chuto, Chuto, se em algum momento você sentir que dá para apertar, aperta, eu não fico chateado. Tá, vocês podem ficar à vontade. Tá, deputado, a ala mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro, o senhor, o Contar, o deputado Catan, já houve uma conversa ou uma perspectiva de uma conversa de uma chapa mais, digamos, mais pura, mais sendo direita ou direita? Essa possibilidade em algum momento foi aventada ou isso por hora Chuto, eu costumo dizer o seguinte, toda vez que alguém me pergunta algo que inclua a palavra vocês, grupo, isso, aquilo, eu falo, olha, eu respondo por mim. A política é algo muito dinâmico e muito... Como é que eu vou dizer? É um solo muito arenoso. Você não consegue firmar o pé. Eu tenho algumas limitações como é que eu vou dizer para você? O meu cérebro funciona de uma maneira um pouco diferente de uma pessoa neurotípica. Isso não quer dizer que eu tenha incapacidade neurológica, só eu tenho alguns limites. Por exemplo, vou identificar para você, você vai conseguir visualizar. Eu tenho rigidez cognitiva. O que isso quer dizer? Que em alguns pontos eu não consigo ter a maleabilidade que a política exige. Então, você já viu aquele filme do cara que não pode pisar em junta de azulejo, que é feito com esqueci o nome do autor, é O Melhor Impossível, o nome do filme, porque ele tem toque severo? Então, eu tenho isso em relação a algumas coisas, como, por exemplo, a minha palavra. Eu não consigo voltar atrás. Se eu der a sentença, eu te dou a minha palavra que, na minha cabeça, é como se algo terrível fosse acontecer se eu descumprisse isso aí. Tanto que quando o PL fechou com o PSDB, qualquer político com 2 neurônios, não precisa ser muito habilidoso, simplesmente teria feito o que todo mundo aqui no Estado faz. Ia ficar quieto, e a hora que a militância viesse para cima, bater e cobrar, foi Bolsonaro que mandou. É assim que eles fazem, né? Agora, quem deu a palavra para 79 municípios, para mais de 1.000 pessoas que não faria, não foi o Bolsonaro, foi o Marcos Polon. E o Marcos Polon falou, eu te dou a minha palavra que eu não vou fazer isso. Tanto que quando começou a funilar, 4 meses antes, eu cheguei para todos esses atores, todos, sem exceção, inclusive Bolsonaro, Valdemar e todos daqui, falei, olha, se vocês efetivamente querem fazer isso, me excluam da presidência. Eu não sou dono do partido. Eu entendo que não é meu e eu sei até onde vai a minha atribuição. Eu sou um empregado que construiu um projeto ideológico. Se esse projeto não cabe mais no projeto de vocês, me excluam. Eu não faço questão de ser presidente de nada. Não vai precisar, não vai precisar, não vai precisar. E aí, no final, aconteceu o que aconteceu e eles acharam que simplesmente eu ia sentar em cima do rabo e botar a culpa em alguém. Não. Eu sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu falo. E banco. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, eu, por não conseguir ter essa facilidade de mudar de discurso, por ter essa facilidade de mudar de posição, ou por não conseguir encenar, por que eu posso ter a tranquilidade de sentar na frente de qualquer jornalista do Brasil, seja o mais inóspito do mundo, e falar, pergunta o que você quiser, porque eu não invento história, então não preciso lembrar. Eu não preciso ficar lembrando o que eu falei. É sempre a mesma coisa, é previsível. Então eu aprendi o seguinte, aprendi a duras penas, tá? Porque antes eu conversava com todo mundo, fazia acordos, composições, que é o típico da política, né? Agora, simplesmente, eu respondo por mim, tá? Então, sempre quando falar, vocês, eu falo, vocês é muita gente. O meu posicionamento é esse aqui. Mas o grupo tal...
o grupo tal, a hora que eles fecharem, se houver espaço para eu participar, eu participarei. Agora eu não vou fiar a minha confiança em pessoas, não mais. Você errar uma vez, você cair uma vez, pode ter sido culpa de quem te derrubou. Mas a segunda vez a culpa é sua. Você cair a segunda vez pelo mesmo equívoco, aí a culpa é sua. Então hoje, só existe um homem que eu deposito 100% da minha confiança. 100%. Vocês têm algum palpite quem quer? Acho que não. Ex-presidente. Nosso Senhor Jesus Cristo. O homem que eu deposito a minha confiança desceu da cruz e subiu vivo, ressuscitou. É nesse homem que eu deposito 100% da minha confiança. Eu só temo um homem, é esse mesmo homem. Então, qualquer coisa que envolva mais pessoas, para fazer junto comigo, não pode ser por afinidade pessoal, tem que ser por unidade de projeto. Só isso. Então, a partir do momento que houver unidade de projeto, tudo é possível, inclusive nada. Eu vou aproveitar para voltar a fazer essa propaganda tão saudável que a gente faz, que é pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever na nossa página, ativar todos os sininhos de notificação para receber nossos conteúdos, agradecendo a sua companhia mais uma vez. Estamos com o deputado federal Marcos Polon, dentro de um dos pontos que está aqui na nossa sequência de muitas perguntas a fazer ao senhor. Se vocês quiserem que eu responda mais curto, para dar tempo eu respondo mais curto. A gente já tem uns 40 minutos mais ou menos de entrevista, significa que a conversa está muito boa. Estou à disposição, o senhor falou aí da sua liderança à frente do projeto da Associação Nacional Movimento Pro Armas, o armamento da população em linhas gerais. E eu queria saber qual que é a avaliação que o senhor tem hoje, depois dessa entrada do governo, nessa política, como que ela está, e se de algum modo eu colocaria um elemento para o senhor analisar dentro desse conjunto todo. Se de algum modo, por exemplo, eu vou pegar uma situação hipotética de um agressor de mulheres, por exemplo. Não estou dizendo que ele vai usar a arma quando ele quiser, mas se ele tiver essa arma legalizada em casa e num destempero, como muitos homens agressores de mulheres acabam incidindo, se não seria mais fácil ele ter uma arma em casa, ele acessá-la para usar a sua violência? Nisso tudo eu queria sua avaliação sobre essa questão do armamento. Excelente pergunta, excelente pergunta. A arma nada mais é do equalizador de forças. Então o senhor me fez, dentro de uma pergunta, a gente pode seccioná-la em vários pontos. O primeiro foi em relação ao governo e o segundo em relação à violência, com um foco especial em violência doméstica, tá? Então eu vou falar de maneira muito direta e bem rapidinho: governo, violência e violência doméstica, tá ok? Em relação ao governo, é pressuposto de qualquer regime ditatorial desarmar o povo. Todas as ditaduras na história desarmaram seu povo, todas, sem exceção. Então, a intenção de desarmar o povo, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, e essa frase não é minha, é do Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça do Lula. O Estatuto de Desarmamento ele foi feito, primeiro, para baratear o custo da violência estatal, deixar um Estado que possa intervir na sua vida sem que você ofereça resistência. Mas eu vou trocar tiro com o Estado? Não, de maneira nenhuma. Mas perceba que só o fato, por exemplo, de uma comunidade ter pessoas armadas lá dentro, como acontece no crime organizado, tá? A polícia já tem mais dificuldade de acessar e cometer algumas injustiças, tá? Se assim o governo tirânico for. Então, se você tiver uma ditadura e forem cometer uma injustiça, o último lugar que eles vão acessar é o morro, tá? Segundo, viabilizar uma ditadura, porque daí você não tem como reagir. Por exemplo, o Maduro, nas manifestações de rua, dá tiro de munição real nas pessoas, mata os manifestantes na manifestação, a esmo. Se as pessoas tivessem como reagir, isso não aconteceria. Terceiro, proteger marginais. Isso que as pessoas não sabem. O primeiro projeto da esquerda, deixa eu explicar para você, que a esquerda ela pensava que o empregado seria o seu capital político mais ativo. Só que o cara que tem emprego, ele só quer sustentar sua família com dignidade. Eu venho de uma família muito pobre, eu comecei minha vida com muita dificuldade. E aí a única coisa que você quer é dar um futuro melhor para os seus filhos. Por mais que a sua vida seja difícil e você perca seus sonhos em algum momento, eu já perdi meus sonhos em algum momento, eu falei, cara, pelo menos meus filhos não vão passar pelo que eu estou passando agora. Entendeu? Então a gente não quer brigar com o Estado e ter a revolução do proletariado. E aí o que eles fizeram? Na evolução do marxismo, eles se abandonaram do lumpenproletariado. O que são esses? São os marginais, os bandidos. Então, os criminosos são o capital político ativo da esquerda.
E eles usam o Estatuto de Desarmamento para proteger esses criminosos, proteger esses marginais. Então, veja, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido, foi feito para proteger criminoso e tirar do cidadão a capacidade de se defender e, mais ainda, a compreensão de quem é responsável pela defesa da sua vida, da vida da sua família e do seu patrimônio é primeiro você. Você não pode terceirizar algo tão precioso para um ente estatal, que, além de tudo, é ineficiente. Vocês conseguem compreender isso? Então, esse é o problema e esse governo ele pretende o desarmamento absoluto porque ele tem um viés ditatorial. Fato. Não aconteceu o confisco por quê? Porque depois de uma reunião que eu tive com Arthur Lira, Baleia Rossi e mais uma meia dúzia de senador, em dezembro de 2022, antes ainda de eu tomar posse, o Arthur, muito sensível, as pessoas da direita podem... Como eu disse para você, eu não tenho problema em assumir minhas posições, por mais controversas que elas sejam, desde que seja verdade. Então, o pessoal da direita meio que odeia o Arthur Lira, e eu tenho a liberdade de falar. Não houve o confisco por determinação do Arthur Lira. Tá? Eu poderia esconder isso aí. O Polon se reuniu com ele, vai pegar mal. Não, foi verdade, cara. E pronto, acabou. Então esse é o viés governamental. Questão da violência. Arma de fogo é um equalizador de força. O mal não vai cumprir lei. Ele vai ter arma. Por mais rigorosa que seja a lei. Tá? Tanto que eu propus esse ano, naquele projeto de lei desarmamentista lá, o seguinte artigo. As disposições se aplicam exclusivamente a criminosos, a armas ilegais. O governo não deixou colocar. Porque a ideia do Estatuto de Desarmamento é incidir sobre pessoas como nós aqui, não sobre marginais. Então o mal sempre vai estar armado. Eu tenho que dar para o cidadão o direito de escolha. Veja, não é todo mundo vai ter que se armar, vou distribuir arma na rua, mas você tem o direito de escolher. Supondo que o Chuto fosse budista, vamos fazer diferente. Supondo que você, Fabiano, fosse budista e falei, eu prefiro morrer do que perder a vida, igual o Chaves. Eu prefiro morrer do que entrar num confronto. Direito seu, cara. Aí o Chuto, não, ele é de outra formação. Não, eu prefiro morrer lutando para proteger a minha família. Só que ele tem que ter o direito de escolha. É só isso. Quando eu defendo o direito de acesso a armas, mais do que direito de acesso a armas, eu defendo a liberdade e o direito à vida. Porque está inserido nos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição. Então, se você não respeita esse direito de escolha do cidadão, você não respeita mais nenhum direito fundamental, porque é um direito natural, tá? E aí, em relação à mulher, vou te dar alguns exemplos. Eu sei que exemplos isolados não são argumento exclusivo, mas são só para começar a ilustrar. Lembra do caso da família de um caminhoneiro de Lucas do Rio Verde, que ele estava viajando e um pedreiro de uma construção vizinha entrou na casa e violentou as 3 filhas dele, ou 4 filhas dele, todas pequenas, e a esposa, violentou todas as mulheres da casa e matou todas, lembra? Foi ano passado. Foi ano passado. Se ela tivesse a porcaria de uma espingarda monotiro para dar um tiro na parede e fazer barulho de disparo, ele não tinha entrado. Porque a arma desperta no marginal, aquela do pô, ali não compensa. Pra você ter uma ideia, durante o governo Bolsonaro, a polícia pegou vazamento de áudios do crime organizado, falando, naquele bairro ali não dá para roubar carro porque tem muito CAC. E eles reagem, porque a gente treina. E numa boa, um CAC médio, ele treina mais do que 90% da polícia do Brasil. Não porque a polícia não quer treinar, porque o Estado não dá condições. O policial que quer treinar no Brasil paga do próprio bolso, tá? Em grande maioria. Inclusive, eu fiz um pedido no meu primeiro ano de mandato para o governador para fazer um convênio dos clubes de tiro com a polícia para tornar mais barato o acesso ao tiro. Infelizmente, ainda não deu tempo, né, nesses 3 anos de mandato para poder se debruçar sobre isso. Falo isso de uma maneira extremamente respeitosa, mas queria de público agradecer aqui o meu amigo Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que pegou e executou o meu projeto. E lá em Santa Catarina, os clubes de tiro servem a polícia institucionalmente. Olha que legal. Então, parabéns ao Jorginho, ele está fazendo excelente trabalho. Então perceba o seguinte, a arma desperta no criminoso aquele receio de se dar mal. Por que começou o assalto a banco? Porque era mais fácil. Por que parou? Porque ficou mais difícil. Por que está começando a ter muito sequestro para mexer no celular? Porque é mais fácil. Eles sempre vão pelo caminho mais fácil, entendeu? Então, se você treina a mulher, permite a mulher se armar, permite a mulher se defender, ela não é violentada. Aquelas meninas que foram as 2 abordadas na frente de uma academia por um homem desarmado e foram levadas de carro para um lugar esmo,
e violentadas, se tivesse a porcaria de um revolvinho ali, por mais 22, só para fazer barulho, não teria acontecido. Aí você fala, mas o homem que tem arma, num rompante de violência, pode tirar a vida da mulher. Pode. O que a gente faz para coibir isso aí? Penas duríssimas, sem progressão de regime. Levantar a mão para uma mulher deveria ser crime inafiançável. A pena deveria ser de prisão perpétua. Um homem que encosta numa mulher não deveria sair da cadeia jamais, porque ele representa um perigo para a sociedade maior do que os outros criminosos, porque Exatamente. Isso é patológico. Se ele tem condição de bater na mulher, ele pode fazer... Aí vê qualquer outra atrocidade, porque é a mulher que gera vida. Não existe nada mais bonito, mais sublime, mais edificante no mundo do que o feminino. Eu vou falar, eu não sei qual é a religião de vocês, mas quem é católico vai me entender. O centro do catolicismo, é claro que é a Eucaristia, é Cristo vivo na hóstia, mas a gente vai até Cristo, muitas vezes todos os grandes santos, através de Maria. O cristianismo eleva a mulher a esse nível de dignidade de uma maneira maravilhosa. Então, um cara que pode bater em quem gera vida, quem amamenta os seus filhos, cara, isso aí é um monstro. Isso aí tem que ficar na cadeia para sempre, tem que ser segregado da sociedade. E aí nós temos outro problema político, que é do sistema penitenciário reformador ou reintegrador. Não, tem pessoas que não merecem ser reintegradas na sociedade. E quem agride mulher é um desses. Se nós tivéssemos essa severidade em agressores reais, muitas mulheres de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, estariam vivas. E aí eu vou chegar na questão de arma para fechar. Olha os índices. Os assassinatos de mulheres ou são à mão limpa, ou por objetos contundentes, ou perfuro contundentes, ou perfuro cortantes. É porque tem pouca arma. Se for arma, vai... Não, o monstro é o monstro. Você só vai mudar a ferramenta. Agora eu não vou conseguir tirar a ferramenta do monstro. Porque o monstro, ele vai agredir a mulher de qualquer jeito, porque ele é um monstro. Eu quero dar à mulher o direito de se defender, porque ela não vai ter forças para se equiparar no braço com o monstro. Então, um monstro com uma faca, ele só pode ser parado com uma mulher com uma arma. Minha mulher, ela era contra a arma quando a gente começou o relacionamento. Só que ela fez uma viagem com a minha sogra e com as crianças eu não fui. E a casa que eles alugaram para ficar na praia foi invadida por um ladrão. E graças a Deus não houve confronto, senão esse cara sozinho teria matado toda a minha família com a faca. E a partir desse dia, o que ela fez? Começou a treinar jiu-jitsu, começou a treinar defesa pessoal, começou a treinar tiro, começou a treinar defesa armada. Porque quando o monstro se levantar, ele tem a capacidade de tirar a vida de uma mulher com as mãos nuas. Mas uma mulher armada consegue se defender. Uma pessoa com deficiência física vai conseguir equalização de forças como? Estando armado. Então, eu acredito que o monstro ele tem que ser combatido pelo poder estatal, pela segurança pública. Agora, o cidadão e a cidadã têm o direito de escolha em se defender. É essa a minha construção. Deputado, acho que nessa sua resposta, acho que foram vários aspectos, né, do armamento. Acho que legal. Eu queria voltar num tema, deputado. O senhor disse há pouco que o único em que o senhor confia é Jesus Cristo, né? Acho que isso... Os homens têm decepcionado o senhor nessa trajetória? Cara, puta merda, até tirar o óculos. Pede um café aí. O que acontece? Eu nunca fui... Eu conversei até com o líder do PL essa semana. Eu falei, cara... Mas vamos fazer o seguinte, vamos improvisar aqui, Fernando. Se você conseguir, pede pra Marcinha te trazer mais um café pro deputado aqui, fazendo um favor. Por favor, deputado, Valeu. Desculpa, pode não, continuar. relaxa. Podcast assim mesmo, é solto. Assim, isso mesmo. Deixa eu essa explicar, é a ideia. Exatamente, deixa eu explicar um trem pra vocês. Eu cheguei até pro sócio e falei, bicho, para de me tratar como uma pessoa com déficit cognitivo, com limitações intelectuais. Aí ele até brincou, falou, mas você não tem tais limitações, né? Eu falei, não, eu tenho, só que o meu problema é o seguinte, uma dessas comorbidades que eu tenho decorre de eu ter QI acima de 150. Então não é que eu sou leso,
é que eu não consigo mentir, ficar fingindo, ficar fazendo cena ou ficar entendendo indireta. É só isso. Se você for direto comigo, eu vou entender. Então, eu sei quando você está me subestimando, mesmo porque o nome é muito bonito, que é superdotação, mas é uma comorbidade, não é legal. Tem vários problemas, mas um dos problemas principais é que você entende a simplicidade de alguns argumentos muito fácil. Então é difícil você vir querer... Igual eu te falei, não basta falar todos contra o Lula, todos contra o Lula. Para mim não funciona. Porque eu tenho pensamento arbóreo. O que é isso? Ao invés de eu fazer um raciocínio 1, 2, 3, o meu raciocínio assim é 1, 30, 2 mil, 50 milhões e vai assim. Fica o tempo todo minha cabeça funcionando, não para. Então a gente tem dificuldade de dormir e tal, não sei o quê. Então eu falei para ele, bicho, vamos jogar sério, vamos falar sério, vamos ser direto, porque não precisa dessa teatralidade toda. Então, dentro dessa perspectiva, eu não vou dizer para você que eu era inocente, perdi a inocência na cama. Não, de maneira nenhuma, não sei como é que o jogo funciona. Só que o problema é o seguinte, como eu te falei, eu advoguei 20 anos lá. Então eu conheço todos os atores e como é que o palco funcionava, tá? Só que quando você entra na coxia, vocês já fizeram teatro, né? Então vocês sabem o que eu estou falando. O bastidor. A coxia ali atrás, onde o pessoal troca de roupa um na frente do outro. Sim. O pessoal, que quando não tinha celular era mais comum, mas os atores ali, homem, mulher, todo mundo, como tem que se vestir rápido, não existe uma objetificação do ator. Então é normal um trocar de roupa na frente do outro. Porque faz parte da peça, porque senão não dá tempo, tá? Até para explicar para você que não fez teatro que tá vendo aí, mas o senhor sabe do que eu tô falando. Claro. E aí, quando você entra na coxia e todo mundo troca de roupa um na frente do outro, você fala, caramba, o bicho é bem mais feio do que eu imaginava. Então as pessoas, no geral, têm uma visão da ponta do iceberg. Quando você entra lá dentro e vê o grau de... como que eu vou dizer para você de uma maneira bem fácil de entender? De psicopatia dos políticos brasileiros, cara, é assustador. É raríssimo lá dentro, tá? Raríssimo. E eu tô falando de tudo, não é só de espectro ideológico, não. Quem realmente acredita no que está fazendo. É raro. É raro. Eu vou dar um exemplo de esquerda para vocês não acharem que eu tô querendo só puxar a brasa para minha sardinha. Tem um velhinho lá, que é o Chico Alencar. Cara, ele acredita naquilo ali. É impressionante. É um monte de baboseira, mas ele acredita, ele é sincero, entendeu? A grande maioria não acredita em nada. Vou dar um exemplo figurado aí para o pessoal que está vendo entender, que é o que me assusta mais. O sujeito, vamos fazer de conta que ele é contra as empresas de aviação. E aí um avião cai. Ao invés dele ficar triste porque morreu um monte de gente, ele comemora. Isso só acontece nos bastidores. Pior, o que mais me assustou lá, vamos supor que o sujeito foi eleito fazendo arminha com a mão e tal, não sei o quê, um deputado armamentista, que, assim como eu. Você sabe como é que os caras galgam espaços lá dentro? Você tem que provar que você está disposto a cortar na própria carne. Aí o cara faz o quê? Ele faz toda a articulação para um projeto que vai ferrar o pessoal que elegeu ele para passar nos bastidores. Porque são 503 deputados e os temas são infinitos. Não dá para saber de tudo. Então o que eu faço? Se eu vejo o Chuto ali, ele é o cara do agro. Tá passando um projeto polêmico do agro. Ele tá quieto? Bom, então ele concordou, quem que sou eu? Entendeu? E aí o que faz? Faz toda essa articulação para ferrar o segmento. Os outros deputados vão nessa onda, vota, passa, e ele vota contra, quietinho. No outro dia faz um vídeo, estou aqui defendendo vocês e votei contra e tal, não sei o quê. E onde é que você estava nos últimos 6 meses que você não ocupou a tribuna uma vez para denunciar? Onde é que você estava em todas as 300 milhões de reuniões que acontecem todos os dias para denunciar que aquele projeto era prejudicial à sua categoria? Então foi isso que mais me assustou, a falta de humanidade de boa parte ali, que, estão morrendo criança de fome, dane-se. Tá morrendo isso aqui, dane-se. É assustador, cara. E o mais assustador o que mais me incomoda é isso. É o cara que vende a própria pauta para poder ir galgando espaço lá para provar para os outros que na hora de fazer uma negociação mais dura ele vai fazer porque ele está mais preocupado em ter poder do que servir o povo. Porque esses caras que eles chamam de maluco, né?
que quer ser coerente com o mandato e servir o povo de qualquer jeito, não é fácil de lidar. Então, eu sei que eu sou piada em muita roda de prefeito, porque eu sou conhecido por mandar emenda e não ir conversar depois, não pedir nada, nem voto, não peço. Então, o pessoal faz chacota com isso, eu não ligo. Eu sei que tem vários políticos aqui do estado que, quando perguntam assim, e o Polon? Não, o Polon não dá para conversar, porque ele é dessa leva nova aí. Eu sei disso aí. Só que como eu não tenho amarras e prefiro não ter amarras, isso não me afeta. Então, para mim, foi isso que me surpreendeu mais lá em Brasília. Eu não sabia que o buraco era tão fundo. Que existia o buraco, eu sabia. Eu não sabia que ele era tão fundo. Foi isso que me assustou mais. Agora, e por isso que eu falo, meus BO eu assumo. Tem muita coisa polêmica que eu sei que o povo não gosta, que eu não vou desmentir. O que eu penso, eu penso. Eu fico chateado quando distorcem para querer prejudicar. Pra vocês terem uma ideia, nós mapeamos só esse ano, foram 3.500 notícias distorcendo o que eu falei e pondo viés no que eu falei. Mas faz parte, eu não levo pro coração. O que aconteceu em 2024 eu não levo pro coração, é tudo do jogo. Por isso que quando você não tem amarras com cargo, com coisa, você não tem muito o que perder, não tem onde te ameaçar. Eu costumo dizer o seguinte, não tem como você matar quem já morreu. Porque para o cristão, morrer é lucro e viver é Cristo, entendeu? Então, eu sou meio difícil de lidar para essas pessoas, porque eles não entendem que eu não fico fazendo fita. Eu falo, eu vou fazer isso por causa disso. Eu faço, eles ficam surpresos. Eu não consigo entender o porquê. Então nessa linha, Sabino, só para emendar nessa linha de... Bom, eu quero aprofundar um pouquinho mais. O senhor foi ligado muito ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Desde o início da campanha e depois também. É meu amigo. Tem uma relação muito próxima. De dentro da minha casa. Saiu na imprensa algumas informações de que ele poderia mudar de partido. Tem saído bastante. Para disputar a próxima eleição à presidência. Por favor, Marcinho. Ele saindo, deputado, ele mudando de sigla, o senhor acompanharia ele nessa nova etapa, ou isso ainda é uma coisa que... Por favor, sem açúcar. Muito na frente ainda. Está muito na frente ainda. O que acontece? Eu não posso impor ao Eduardo a responsabilidade do que vai acontecer com a minha vida, porque senão eu ia estar atrapalhando o jogo dele. Obrigado, meu bem. Agora ele sabe que pode contar comigo. Muito obrigado, Marcinho. Obrigado. Para muitas coisas, inclusive literalmente para entrar na frente do tiro. Eu por conta da minha característica neurológica, Chuto, eu não trabalho com expressões figuradas, né? Com força de expressão igual a uma pessoa neurotípica. Então, quando eu falo assim, aquela pessoa, eu estou disposto a entrar na frente do tiro por causa dela, é literal. Então, o Eduardo Bolsonaro é um cara que eu estou disposto a entrar na frente do tiro. Isso é literal. Assim como minha esposa e meus filhos. Então, ele sabe disso. Então, eu não preciso dar provas públicas de validação do quanto eu respeito a liderança do Eduardo. De maneira que a cada coisa no seu tempo. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, a gente conversou bastante. E ele nunca... Pra você ter uma ideia, quando a gente conversou sobre a minha candidatura, ele falou, cara, seria bom se você viesse, mas eu não vou jogar isso aí nas suas costas, faz o que você quiser. Então o Eduardo é um tipo de líder que ele jamais te impõe nada. Ele falou, faz o que você quiser, eu não quero ser responsável pela sua decisão, entendeu? Então é muito prematuro, não sei qual que vai ser a construção que ele vai fazer, eu não vou impactar isso de maneira nenhuma, nem positivo nem negativamente. E quando isso se concretizar, eu vou pegar e vou entrar no avião e vou lá perguntar como que eu posso contribuir com isso. Você não precisa necessariamente estar no mesmo partido para fazer uma contribuição, muito pelo contrário. Se nós tivéssemos, há um ditado antigo que colocar todos os ovos na mesma cesta é algo complicado. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um partido na mão do Carlos, um partido na mão do Eduardo, um partido na mão da Michelle, um partido na mão do próprio Bolsonaro, eu acredito que hoje a direita estaria muito mais forte do que concentrar tudo num só, onde você muitas vezes fica limitado a decisões que enfraquecem o seu grupo. Como o próprio Reinaldo fala, partido tem diferenças de opiniões justamente porque
tem vários grupos lá dentro, senão chamaria unido, né? É a frase que ele usou. Então, da mesma forma, eu acredito que se nós tivéssemos vários partidos, nós teríamos uma força de grupo maior. Deputado, eu andei lendo em algum lugar. O senhor acredita que um partido dividido consegue caminhar com projetos sólidos? O senhor acredita pessoalmente nessa convicção? Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Eu achei a frase bonita, né? Justificando a existência de múltiplos grupos dentro do partido. Eu confesso para você que eu estou aprendendo a fazer política partidária. Eu fazia bastidor, né? Eu fiz 20 anos de bastidor, então eu sou muito bom no bastidor. Agora, a política partidária é um negócio que eu estou aprendendo. Já vi em 2024, 23, 24, que você dá muita concessão, quem se lasca é você, né? Eu vejo como ele gere o partido dele, como ele está gerindo, como ele está fazendo, e embora o discurso público seja esse, a imagem interna que eu vejo, analisando como é que o PSDB foi montado, é assim, é pão, pão, queijo, queijo. Quem pode mais chora menos, não gostou, vaza. Pelo menos é essa a imagem que eu tinha do PSDB. Não sei como é que vai ser no PL. Eu sei que seria muito mais confortável para todos os políticos tradicionais do Brasil, não do Mato Grosso do Sul só, mas do Brasil, que pessoas como eu não existissem. Pelo andar da carruagem, eu vi que muitas pessoas acreditavam que depois do revés que eu sofri em 24, eu simplesmente desapareceria da política, e aí, por alguma razão, não desapareci. Então, eles estão tendo que lidar com isso. É um problema? Não é? Não sei. Então, eu ainda não tenho conhecimento técnico suficiente para saber o que é bom ou ruim dentro da política partidária. Eu estou aprendendo. Deputado, a possibilidade, isso também eu li em algum lugar, de senhor disputar a reeleição, alguma vaga por um outro estado, como São Paulo, por exemplo. O Valdemar falou que eu ia sair, chegou para mim num veículo que o presidente Valdemar teria dito que eu sairia candidato a governador por São Paulo. Eu achei bem estranho, mas aí quando a pessoa me fez a pergunta, eu falei, bom, se eu estou sendo cotado para ser governador de outro estado, por que não do meu, né? Uhum. Se cotam para isso. Aí depois veio outro veículo que falou que era para senador no lugar de Eduardo. Aí depois veio outro que falou que era para deputado. É aquilo que eu falei para vocês. A imprensa, e vocês sabem melhor que eu, ela precisa circular. Vender é uma palavra muito pejorativa, mas é real. O jornal tem que vender, senão ele não existe. Então existe sempre uma licença poética, uma liberdade de texto que muitas vezes distorce a realidade. A própria política é muito bastidor, né? Exatamente. Deputado, muito bastidor do que chega. Mas o senhor teria disposição de concorrer para outro estado? Cara, eu vou falar um negócio para você. Quando eu estava em Brasília, estava morando em Brasília, eu fui no mercado e o sujeito que me acompanhava do meu trabalho de bastidor falou, pô, Paulão, você tem que vir deputado de todo jeito. Eu falei, cara, não tem como. Eu estou morando aqui, minha família está aqui, está todo mundo aqui, tal, não sei o quê. E eu sou do Mato Grosso do Sul. Aí ele falou, não, mas sai por aqui por Brasília, tem 60 mil CACs, e aqui você ganha com certeza. Aqui no Mato Grosso do Sul são 20 mil. Então lá, o número para ser eleito lá é igual ao daqui. Só que a diferença é que lá tem 60 mil, aqui eu tenho 20. Então provavelmente lá eu teria mais voto do que eu tive aqui. Bem mais voto. É o triplo, fácil. E eu falei, cara, não dá porque eu sou do Mato Grosso do Sul. E aí, o que aconteceu na sequência? Isso foi numa sexta-feira, cara. Sexta-feira. Eu estava indo comprar coisa para fazer churrasco. Porque os políticos daqui também têm muita aversão a mim porque eu não tenho vida social. Então você não consegue achar um vídeo meu bêbado, brigando na rua, dando trabalho, ou em algum lugar inadequado, porque minha vida se resume a isso. Eu saio de casa ou para trabalhar ou para ir na igreja só. E o meu lazer é fazer churrasco em casa. E aí nessa sexta-feira eu estava comprando as coisas, fazendo churrasco em casa, o cara falou, não, sai pelo DF. Eu falei, cara, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu nasci e me criei lá. Eu tenho a responsabilidade com aquele lugar e com aquelas pessoas. E aí, o que aconteceu? Isso na sexta. Não falei nada, minha mulher. Domingo, do nada, antes de dormir, ela vira para mim e fala, quero ir embora. Do nada. A gente tava tendo uma vida maravilhosa em Brasília. Maravilhosa. Brasília, embora as pessoas pensem que não, é bem mais barato que Campo Grande.
Uma casa que é de classe média em Campo Grande, você consegue, pelo mesmo valor de aluguel ou de compra, ter uma casa 5 vezes maior. Pra você ter uma ideia, a casa que eu moro hoje foi muito mais... o custo é muito maior do que uma que eu morava em Brasília, que tinha 3 mil metros de terreno e 800 metros de área construída. Tinha 8 quartos lá e tal, não sei o quê. E aqui é uma casa normal com 3 quartos. Meus 4 filhos dividem quartos entre eles, né? Eu até falei para minha esposa, brincando, falei, quando a Polícia Federal for dar batida em casa vai ser legal, porque todo mundo acha que eu sou milionário, aí vai ver que a nossa casa é simples. Mas aí, fechando esse raciocínio, Fabiano, o que acontece? No domingo ela vira para mim e fala, quero ir embora. Eu achei que era mudou de ideia, achei que era da boca para fora, porque a gente não achava casa para alugar aqui do jeito que a gente precisava, de jeito nenhum, fazia anos que ela procurava para voltar, e ela sempre flertou com a ideia de voltar. Na terça-feira ela vira e falou, achei uma do jeito que eu quero, tá aqui, e ela tá a metade do preço de mercado, o aluguel. Falei, então vou fechar para não perder, ano que vem ela muda. Fechei o contrato na quinta-feira, na mesma semana, com a perspectiva de que as crianças iam terminar o ano letivo, não sei o quê, porque saía mais barato eu ficar pagando meio ano, quase um ano de casa, para depois as crianças virem, do que eu perder essa oportunidade, que o preço estava muito bom de aluguel. Aí peguei, fiz, tal, não sei o quê. Na sexta-feira, eu assinei o contrato na quinta, na sexta-feira ela vira para mim e fala, vou mudar. Quando? Sem ser semana que vem, na outra, já fechei com a empresa. Eu falei, tá bom, mas semana que vem eu vou estar no Paraná fazendo um curso de instrutor de tiro, que eu sou instrutor de tiro. Ela, não, tudo bem, eu toco. E aí, na outra semana eu fui para Londrina para ficar uma semana lá, quando eu voltei minha casa estava vazia. Aí eu falei, pô, senhor, o senhor não vai deixar eu escapar mesmo. Então, quando eu disse para vocês que foram várias situações que aconteceram em sequência que me trouxeram até aqui, que eu fiquei tentando evitar ao máximo, é mais ou menos desse jeito que minha vida funciona. Então, quando eu tenho um desafio, para eu ter certeza que não é vaidade, para eu ter certeza que não é sede de poder, nada, eu coloco vários empecilhos que a providência precisa romper. Como, por exemplo, eu estou para ser governador do Mato Grosso do Sul hoje. Quais empecilhos eu tenho? Todos vão falar que eu não tenho legenda. Todos vão falar que eu não tenho número. Todos vão falar que eu não tenho pesquisa. Todos vão falar que eu não tenho dinheiro. Todos vão falar que eu não sou um político tradicional. Se for da vontade de Deus, eu não preciso me preocupar com isso. Meu pai costuma dizer o seguinte, quem está sozinho com Deus, você é a maioria. Então, se for para acontecer, até lá as coisas vão alinhar. A minha parte é combater o bom combate. É trabalhar das 6 da manhã à meia-noite. Isso eu já faço. Como o senhor... vamos... uma ideia já. É isso. O senhor deu essa oportunidade. A gente tem muito assunto. O senhor deu essa oportunidade. Até meia-noite ainda é hoje. Vamos focar aqui nessa questão da anistia, que acho que é importante, né? Ser defensor da anistia. O que eu ia pedir isso é que a gente conseguisse... essa questão da comissão de ética também, que acho que é importante. Que a gente conseguisse, então, agora nessa reta final, então, fazer as respostas mais concisas. Não é porque que a entrevista não é boa, não é porque a gente tem muito assunto ainda para conversar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão começando o podcast agora. Eu vi os outros de vocês. Começou em junho, exatamente. Na internet é recente. Eu sou da internet. De vez em quando vai ter podcast de 6 horas, tá? Então vocês ficam preparados. Aproveita para fazer assim antes do período eleitoral, porque no período eleitoral vocês vão ter que dar 1 hora para cada um. Boa, deputado. E já fica um convite aqui, deputado. No ano que vem a gente vai voltar de novo ao episódio 2. Tem um tempinho fechado. Vocês aproveitam. O senhor sempre defendeu, o senhor é um defensor forte, né, dessa questão do projeto da anistia. Sou. Eu conversei com alguns deputados aqui e eles disseram o seguinte, que o timing da votação teria passado, esse projeto teria que ter sido votado antes da votação do teto, do piso do imposto de renda. O senhor concorda? Ou ainda tem tempo ainda para votar? Então, o que acontece, Chuto? A esquerda criou uma narrativa de que nós estaríamos segurando o negócio do imposto de renda para negociar com a anistia. Não tem nada a ver. Isso nunca existiu. Primeiro que nós não temos força na casa para segurar pauta nenhuma. Tanto que eles estão socando imposto no povo aí, à vontade, e o PL é contra imposto, de modo geral. Então foram mais de 27 tributos que foram criados ou aumentados no governo Lula. Se nós tivéssemos essa força toda para barrar a pauta, nenhum tinha passado. Então começa por aí.
Então não existe essa barganha que eles querem fazer a narrativa, estão impedindo a redução de imposto, não sei o quê. Muito pelo contrário, na minha opinião, imposto de renda não deveria nem existir. É confiscatório. Não faz sentido o imposto de renda. Vocês sabiam para que foi criado o imposto de renda? É fundo de guerra. Quando o pessoal... o imposto de renda não existia. Aí... O rei vivo que teria uma batalha, ele pegou e criou a ideia de imposto de renda, justamente, eu lembrava nação antes certinho, mas não vou ter essa preciosidade, mas aí inventou provisório, todo imposto começa provisório, lembra da CPMF? Provisório escambau, imposto é para sempre, imposto não tem ombro, a hora que ele entra ele vai até o final. Então, a nossa pauta é sempre com tributação. Se o Lula quiser botar um de 10 mil reais, eu sou o primeiro a assinar apoiando. Entendeu? Então não existe essa conexão de pautas. Jamais existiu. E é interessante também quebrar uma outra narrativa, aproveitando o espaço. Vocês votaram contra a tributação das bets. Mentira! Eu vou dar um exemplo para você, Fabiano. Fabiano, você tem a oportunidade de salvar a vida do Chuto. Você trabalha com ele há anos, você gosta dele, então você quer salvar a vida dele, não quer? Só que no mesmo ato que você salva a vida dele, você vai ter que matar Campo Grande inteiro. Difícil, né? No projeto que estava da tributação das bets, tinham mais 10 tributos que iam destruir a economia do Brasil. E eu vou citar só um. Nenhum produtor rural está tendo acesso a crédito rural. O Plano Safra é uma mentira. A securitização não anda. O setor que mais acontece suicídios hoje no Brasil é o produtor rural. Cria-se uma imagem, o agro é pop, o agro é lindo, o agro é aquela coisa, só que não vê a gente acordando às 4 da manhã para cuidar de lavoura. Não vê a gente virando noite para cuidar de par de bezerro, para fazer toque, para fazer um monte de coisa. E outra coisa, não existe esse glamour do homem do campo. O insumo está caro, extorsivo, e a atividade, a margem está baixa. Eu trabalho com pecuária também, 2 anos, a nossa operação não teve um erro, em 2 anos. Quando a gente foi fazer a liquidação de haveres no final desses 2 anos, nós escolhemos o regime tributário errado, empatou. Não teve R$1 de lucro em 2 anos de trabalho. Nós tivemos sorte que bateu no custo. Então, quem está ganhando no agro brasileiro é o atravessador, não é o produtor rural, que hoje está se suicidando. E aí, de onde que está vindo o crédito rural para o pessoal plantar? Dos FDICs, da iniciativa privada. Essa medida provisória aumentava a tributação desses fundos que estão financiando o agro brasileiro em 18%. 18%. Já está inviável. O povo já está se matando no Rio Grande do Sul. Eu ia pegar e restringir ainda mais o crédito. As pessoas não conseguem entender. Tá? A esquerda é o evangelho da inveja, porque eles se alimentam a sua narrativa fazendo o pobre ter inveja do rico. Só que se não existe rico, todo mundo fica pobre. Quem gera emprego é quem tem condições de fazê-lo. Igual o pessoal fala, eu vi o último agora, foi o bilionário com 30 que não são bilionários. Bilionário não tem que existir. Chegou no patrimônio, a mulher falou lá, hipoteticamente de 1 bilhão, todo o resto tem que ir para o Estado. Então eu vou trabalhar por quê? Se eu chegar a 1 bilhão, eu paro. Eu vou trabalhar para dar dinheiro para o Estado? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, toda a tributação, sem exceção, ela não incide sobre A, B ou C. Ela incide sobre a massa, sobre a base social. Porque é repassado. Isso é óbvio. Imagina se você for dono do mercadinho e a gente fala, não, dono de mercadinho é tudo um mal, eles estão cobrando o preço do alimento, eles estão extorquindo, vamos botar um imposto de 50% em cima dos donos do mercadinho. Vocês acham que ele vai pagar e manter o preço? Não, ele repassa para a base de consumidores. Então é esse o grande problema. É esse o grande problema. Dentro dessa lista de impostos que a gente não deixou passar, tinha um monte que ferrava o brasileiro de todas as ordens, e principalmente a classe média. E aí eu faço um convite para os outros deputados da bancada federal do Mato Grosso do Sul, inclusive para o governo Lula. Manda uma MP só das bets. Tributa em 100% as bets. Fica tranquilo. A gente vai votar a favor. Porque núcleo de aposta é algo que onera a sociedade, é prejudicial à sociedade. Então tributa à vontade, faz o que vocês quiserem. Agora não faz igual o outro que o pessoal outro que na reforma tributária nós teríamos votado contra a isenção da cesta básica. No mesmo molde, a isenção está aqui e atrás tem um catatal de coisas que destroem completamente a economia da classe média. É esse que é o problema.
Chamado jabutis. Exatamente, os famosos jabutis. Só pensar essa questão do... Então o negócio do tempo de votar... Não, nós não temos essa força. A força da anistia vem do apoio popular. E ao contrário do que as pesquisas apontam, a anistia é algo que cala muito fundo, que é muito caro para o cidadão brasileiro. Qual que é o problema? Quando a pesquisa fala que 47% é contra, você tem que perguntar como é que a pergunta foi feita. Porque se eu perguntar para você... Eu tô pegando no seu pé porque você tá aqui. Deixa eu pegar o chute. Não, é que toda vez que eu vou falar é Fabiano. A gente tá aqui para isso. Não, sim, mas é porque eu tô direcionando minha fala sempre para você. Eu vou pegar o chute. Se eu falar chuto, o negócio é o seguinte. Você acha que um cara que entrou dentro da Câmara Federal e quebrou todas as vidraças, destruiu os monumentos, rasgou o carpete, não sei o que, você acha que esse cara tem que ir para casa e tudo acabou ou ele tem que ser punido por isso? Tem a punição, né? Lógico. Agora, se eu pergunto pra você, Chutou, você acha que uma mulher que nunca cometeu um crime, que nunca fez nada de errado, que sempre teve a vida regrada, que tem família, tem filhos, tem trabalho, tudo e tal, escreveu com um batom numa estátua, tem que ir pra cadeia? São situações, né? Qual que é a resposta? Né? Não. É pesado. Não, mas responde. É pesado. O pessoal vai pegar no seu pé porque o pessoal é contra. A condenação, assim, é absurdo, cara. Existe essa questão da dosimetria. Você concorda com dosimetria? Não, isso é ridículo. É a mesma coisa, ó. Se eu pegar essa caneta e fizer um risco na sua mesa, o dano patrimonial que eu estou gerando para vocês é muito mais grave do que eu pegar um batom e riscar uma estátua, cara. Se fosse assim, o pessoal que arrancou o pé do Manuel de Barros lá tinha que ir para cadeira elétrica. Que loucura é essa? Então, qual que é o problema, Chuto, da dosimetria? Para as pessoas entenderem. Todos os processos que envolvem o golpe do Alexandre de Moraes, do 8 de janeiro, são nulos. Absurdamente nulos, tá? Não tem nenhum critério de validade. Ah, mas por que, então, que 4 ministros votaram a favor? Porque é político. É exclusivamente político. O senhor está dizendo que é nulo do ponto de vista jurídico? Jurídico. Qual que é o argumento jurídico? Seria a questão da instância? Não, visto todas. Eu falo para você, todos os princípios garantidores do devido processo legal foram violados. Todos. Não teve um que foi respeitado. Todos. Tá? E o que são os princípios garantidores do devido processo legal para o pessoal entender? Gente, o Estado ele é muito grande, ele é muito poderoso. Os promotores são os caras mais preparados para passar no concurso que tem. Tem uma equipe gigantesca, a polícia tem uma equipe gigantesca. Então, vocês conseguem entender que o Estado ele é muito maior do que o indivíduo, ok? Sim. Então, o Brasil escolheu na sua Constituição que é melhor soltar um culpado, se nós não conseguimos provar que ele é culpado, do que prender o inocente. Essa foi uma escolha constitucional. Esse é o garantismo penal. Então, para que isso ocorra, nós assumimos que não queremos inocentes presos, ok? Então, para eu poder levar, vou te poupar dessa, o chuto para cadeia, eu tenho que provar primeiro que foi ele que fez. Individualização da conduta. Qual foi o fato? Quais são os critérios do fato? Ah, ele matou o Zezinho. Não. No dia tal, na hora tal, utilizando um objeto perfuro cortante, um objeto perfuro contundente ou uma arma de fogo, efetuou tantos disparos que resultaram tal. E na intenção de ceifar a vida do fulano, doloso. Entendeu? Não tem isso. Esse é o primeiro. Primeiro. Tem pessoas aqui no Mato Grosso do Sul que receberam busca e apreensão. Objeto, sigiloso. Sigiloso. Cara, você... Tem um livro que eu recomendo que todo mundo que faz direito leia, que chama O Processo, do Franz Kafka. O cara é processado, julgado, condenado, executado sem saber o fato. E aí, eu li as sentenças do golpe do Alexandre de Moraes. Eu li. Teve uma mulher com 7 filhos, cabeleireira, de Brasília, que tá lá. Eles não tiveram vergonha, cara. Eu não estou falando ainda nem de questões processuais, tá? Esses são direitos que estão no artigo 5º da Constituição, da individualização do fato. Tá lá, ó. Esteve no dia tal no gramado, não tem uma imagem dela dentro de nenhum prédio, no gramado. Fez um vídeo onde criticou a Anitta. Mais de 14 anos de prisão porque fez um vídeo que criticou a Anitta. Quer ver um absurdo aqui? Eu tenho no meu celular... Não sei se eu ainda tenho, mas eu vou depois fazer o recorte para vocês, caso
eu não tenha mais, aqui, ó, tenho, que aqui, essa aqui é ótima, só que minha internet aqui está um pouco lenta. São pessoas que cometeram latrocínio, assassinato, corrupção, tráfico de drogas. Agora não estou conseguindo acessar porque demanda assinatura. Criminosos com penas menores de 8 anos, cara. Traficante com tonelada de droga, latrocida, assassino, estuprador. Agora a menina porque estava no gramado, entendeu? Então, eu não estou nem entrando no processo. Agora vamos entrar no processo. Questões processuais. Competência, não é do Supremo. Lula foi julgado pelo Supremo? Lula era ex-presidente igual ao Bolsonaro, ele foi julgado pelo Supremo? A Débora do Batom é deputada federal? A Débora do Batom é presidente da República? Não, é juizado especial criminal, cara. Ela vai responder pela individualidade da conduta. Você não responde por um crime imaginário. Ah, mas é o crime multitudinário e não sei o quê. Não, você responde pelo que você fez. Então você quebrou o microfone, você vai responder por isso, vai indenizar isso. Não, são tantos milhões, porque o prejuízo todo mundo deve 100 bilhões e tal, não sei o quê. Cara, isso é uma loucura. Isso é ditadura, meu. Aí você pega ainda dentro das questões processuais. Princípio do promotor natural. O que é isso? Só o MP pode propor ação penal. Quem que propôs essas ações penais? O Supremo, pô. Princípio do promotor natural ainda. Quem que preside o inquérito? Quem que toca o inquérito? Eles misturam tudo. Alexandre Moraes é vítima, é promotor, é juiz, agora quer ser advogado. Então, se nós permitirmos isso, Chuto, acabou. Acabou. Estão fazendo isso à luz do dia, uma hora vai ter que acabar. Essa é a ditadura do judiciário, é esse o nível de absurdo. E veja, o conceito clássico de processo é o procedimento, os atos processuais, em contraditório, eu oportunizando as partes se defender, ok? Beleza. Não existe sequer procedimento. Os requisitos básicos procedimentais, ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, fulano que faz, beltrano que faz, nem isso não tem. E não tem contraditório, então a gente pode dizer que não existe processo, é uma alegoria, é uma fantasia que o Alexandre de Moraes criou para perseguição política, só. Então o correto seria a anulação de tudo isso. E o mais assustador quando você propõe dosimetria da pena, Chuta, é o seguinte, a dosimetria da pena é uma das fases da sentença criminal. Você vai a parte final do processo? Exatamente. Você apura, primeiro, houve ou não o fato. Segundo, há autoria ou não. Terceiro, o quanto isso aí impõe na pena individual. Quando eu vou aplicar a pena, eu olho se o fato aconteceu, se foi você que fez e principalmente as suas características pessoais. Olha, o Fabiano quebrou uma janela. Pena em abstrato é de 6 meses a 2 anos. Mas o Fabiano estava passando lá e sem querer tropeçou, estava com a bengala bateu. Então foi sem querer. Ah, não tem vandalismo culposo e tal, não sei o quê. Então vamos dar uma multa aqui de uma cesta básica pro Fabiano. Agora o Chuta é um agitador, ele é o cara que está quebrando coisa o tempo todo, ele é reincidente, ele é isso e aquilo. Não, então vamos começar com a pena máxima. Ah, mas esse crime aqui de quebrar a janela também envolve outros 5 crimes. É crime contra o Estado, contra o isso, contra aquilo outro. Aí nós temos que ver qual era o objetivo final dessa conduta. Ah, era só quebrar a janela? Então é depredação de patrimônio público. Não, era causar terror, não sei o que, um outro crime. Então eu vou aplicar só esse outro crime. O nome disso é princípio da consunção, ou a junção de todos os delitos para que não exista mais de uma pena para um ato só. Se eu botar mais de um crime para um ato só, o nome disso é bis in idem. E o que o Alexandre de Moraes faz? Ele pega uma conduta genérica, geral, sem individualizar e fala, isso é golpe de Estado, isso é atentado contra o Estado de Direito, isso é isso, e acumula vários crimes. Só do Supremo, esquecendo todas as nulidades anteriores, se eles tivessem observado exclusivamente a técnica de sentença, as penas todas seriam menores de 1/3 do que está hoje. Porque não ia ser um monte de crime, ia ser um só. Segundo, todo mundo com bons antecedentes. Segundo, todo mundo réu primário. Segundo, todo mundo isso. Você não pode acumular. Por exemplo, se eu sou traficante e estou armado e sou pego com droga, eu não respondo por porte de arma acumulado com o tráfico, porque o ato é um só. A arma é para viabilizar o tráfico, eu respondo só por tráfico.
Se eu cometo um homicídio, eu não respondo por homicídio e porte de arma de fogo, porque o crime de posse e o crime de porte são crimes meios para atingir o fim homicídio. Senão deveria pôr os 3. Agora, com traficante, com estuprador, com assassino, tudo, aí vale. Aí o direito tem que ser respeitado. Aí o Fábio do rap tem que ser liberado. Aí o Beira-Mar tem que ser solto. Aí os traficantes, todos são soltos no Supremo, que viva o garantismo penal. Agora, contra a Débora do Batom é 14 anos de cadeia. Você entendeu? E eu falei de problemas de direito material, falei agora de problemas de direito processual e não entrei sequer... Falei agora da questão da individualização da pena no final, que é o que eles falam da dosimetria, que deveria ter sido feito pelo Supremo. Não entrei sequer nas bestialidades descritas pelo Tagliaferro, porque o que o Tagliaferro está descrevendo, os atos que o Tagliaferro, que é o assessor do Alexandre de Moraes está descrevendo, são bestiais. Bestiais. Ó, tá vendo aquele japonesinho lá da TV Morena? Eu quero ele na cadeia. Fuça a vida dele e acho que... Foi feito assim, cara. Foi feito assim. E o mais assustador, a imprensa nacional brasileira não fala uma vírgula. Esse é o maior escândalo de aberração jurisdicional da história recente. E ninguém está falando uma vírgula. Nos livros de processo penal, existe um capítulo, e de processo em geral, que fala da litigância de má-fé, que é o fato de você juntar um amontoado de documento a ponto de impossibilitar a defesa. Foram documentos que levariam mais de 1000 anos para serem lidos, que foram juntados a esses processos. Eu vou fazer uma propaganda do podcast Política de Primeira aqui, porque nós tivemos uma entrevista recente com o juiz Odilon de Oliveira e ele falou dos equívocos do STF, então ele trouxe essa coisa esse argumento jurídico aqui. A gente contemplou esse assunto. Então, só para fechar, a anistia não é o que a gente quer, é o mínimo aceitável. Porque ainda a anistia parte do pressuposto que nós estamos aceitando que eles cometeram crimes, mas não cometeram, entendeu? Mas por que anistia? Porque é o único remédio jurídico constitucional que existe, porque tem previsão constitucional. Agora, dosimetria da pena é uma aberração. Dosimetria da pena é atribuição do judiciário, e ele não quer fazer. O judiciário quer assinar com a dosimetria? Ótimo. Isso é tudo nulidade, isso pode ser reconhecido por qualquer um a qualquer tempo. Hoje é sexta-feira, né? Se reúne agora no final da tarde e faz a revisão das penas. Mas por que eles não querem fazer isso? Todo esse teatro é para tirar o Bolsonaro da eleição, não tem outro motivo. Vamos lá, que dá. Agora, um assunto bem recente que a gente queria que o senhor falasse, que é a abertura do processo de suspensão de parlamentares. Como é o nome do café? A Marcinha. Marcinha, se você estiver nos assistindo, seu café é maravilhoso. Se tiver mais, eu O pessoal aceito. conhece Fernando, demais a Marcinha. Se puder ver mais um café. Marcinha é maravilhosa. Aproveitar que o café está caro, tomar bastante café. Processo de suspensão do mandato de 3 parlamentares, né? Isso. O senhor está ali, a mesa diretora pediu 3 meses de suspensão por atos contra o presidente da Câmara e 1 mês por conta da obstrução dos trabalhos da Casa. Isso. Ao ocupar a mesa do presidente, aquele bloqueio que houve lá no início de outubro, né? Primeira semana de outubro, me parece. Agosto, desculpa. Como é que o senhor avalia esse processo? Como é que o senhor recebeu essa manifestação? Como é que tem sido baseada a sua defesa? O que o senhor acredita que vai dar esse processo? Olha, primeiro que eu acho excelente. Você ser oposição num regime de exceção e não sofrer retaliação, você está sendo oposição do jeito errado. Então, nós estamos num regime de exceção. O que é um regime de exceção, pessoal? Um regime que não respeita o direito mais. Então, já que não respeita o direito mais, você tem 2 opções. Ou ser conivente com os que mandam, ou enfrentar. E quando você decide enfrentar, você corre riscos. Ontem, por exemplo, a gente chegou de Brasília, minha esposa estava conversando comigo, ela chegou a chorar bastante, levando em conta a possibilidade de eu ser preso. Por quê? Porque eu sou contra o regime. Ah, Paulão, você está exagerando. Cara, o Daniel Silveira é um deputado em exercício que foi preso e condenado a 10 anos de prisão porque fez um discurso na casa dele na internet. Só. Ele abriu um vídeo e fez um discurso. Quase 10 anos de prisão. Vocês têm noção da gravidade disso? Um deputado federal no exercício do mandato condenado a quase 10 anos porque fez um discurso. É grave a situação. Então, hoje, a possibilidade de você ser preso no Brasil não é porque você matou, não é porque você roubou, não é porque você é corrupto, é se você enfrentar o regime. E eu sei o que eu estou fazendo e, principalmente, eu sei por quem eu estou lutando. Porque essas pessoas que foram presas ilegalmente nas masmorras do STF
Não chegou a notícia para mim, eu não recebi fotos. Eu tive lá desde a primeira semana, eu os conheço. Eu olhei no olho de cada um. Os que foram soltos aqui do Mato Grosso, eu os recebi na minha casa. Eu contratei uma equipe de advogado para dar suporte nas 2 cadeias, na Comé e na Papuda. Os relatos de tortura que eles sofreram, eu ouvi da boca deles. Então, que tipo de sujeito eu seria se eu tivesse apegado a mandato? Não tô. O que eu fiz é legítimo e é constitucional. A atribuição principal do parlamentar é parlar. O que significa falar? Denunciar. Por isso chama parlamento, é o lugar de você falar. Eu fiz um discurso aqui em Campo Grande, cobrando a responsabilidade constitucional do Hugo Mota de pautar anistia, sendo que ele se comprometeu a fazer isso desde a sua campanha. Esse é o primeiro ponto. Por conta desse discurso aqui, onde eu cobro essa responsabilidade, ele, diferente de mim, que entende que todos esses acontecimentos são da política, e eu, como disse, não levo para o coração, ele ficou pessoalmente incomodado, ele levou pro pessoal. Então, por conta desse discurso, ele quer me atribuir 3 meses de suspensão. Ontem ele me suspendeu das atividades do Conselho de Ética. Anteontem, quarta-feira. E agora tem mais esses 2 processos que estão tramitando em conjunto justamente para dificultar a minha defesa, para vir mais pesada ainda. E aí eu fiz esse discurso, que é garantido pelo artigo 53 da Constituição Federal. Existe um negócio que é imunidade formal, quer dizer assim, não pode processar. E existe um negócio que é imunidade material. Não existe crime. Não existe crime de fala de deputado no Brasil. O deputado pode falar o que ele quiser, por mais absurdo que seja. Ele está representando uma fatia da população. Então não é crime, não pode ser crime. Mas aí eu preciso fazer uma provocação ao senhor, à vontade. Que o senhor é o jurista aqui, não eu. Não, e fica se eu estiver errado, o senhor me corrige. Quando esse discurso estiver carregado de ameaça, ele pode. Não estou citando casos, mas se um parlamentar ameaça autoridades, ele não incorre em nenhum erro. Não, erro sim, moral, mas crime não existe. O erro é moral. Não se configura ameaça. Nada. Isso chama imunidade material. Começou a mudar quando o judiciário começou a querer perseguir o Bolsonaro, não achava nenhum crime, falaram, não, ele fala coisas ruins, vamos pegar as coisas. Mas a imunidade material quer dizer o seguinte, não é que você não vai ser processado. Imunidade formal é o seguinte, você não é processado enquanto você tem um mandato. Imunidade material é o seguinte, não é crime. Não é crime. Falar, um parlamentar, ele foi eleito para falar, ele não fala por ele fala pela sociedade. O direito de falar não é dele, o direito de falar é do mandato. Então, enquanto ele tiver mandato, ele pode falar qualquer coisa, por mais absurdo que seja. E isso, direita e esquerda, sendo todo mundo. Quando eu corto isso aí, eu não estou cortando o parlamentar A, B ou C. Eu estou cerceando o próprio exercício da democracia. No artigo 53 da Constituição está escrito, o parlamentar é imune por quaisquer opiniões, palavras e votos. É texto constitucional. Quaisquer. É só entrar no dicionário e pesquisar o que significa quaisquer. Qualquer coisa. Não interessa qual. Se houvesse a ressalva, ela deveria estar inserida no texto. Agora, o direito penal, ele está abaixo do texto constitucional. Concorda comigo? Na pirâmide de Kelsen, a Constituição está aqui em cima e o direito penal está aqui. Então, se a Constituição brasileira diz que o parlamentar é imune por quaisquer opiniões, palavras e votos, o que isso quer dizer? Quaisquer. Quando você limita isso, você está limitando a democracia. Não é um parlamentar A, B ou C. E outra, se eu pegar os discursos da esquerda, eles são bem mais pesados. Só que agora no Brasil o problema não é o que você fala, é quem falou. O Lindenberg, há dias atrás, disse que tinha que fuzilar todo mundo da direita. Não é muito mais pesado do que o discurso que o Daniel Silveira fez, que usou uma figura de linguagem, uma alegoria, até é risível, falou, não, tem que apanhar de gato morto até o gato miar. Isso não é ameaça, isso é conversa de boteco. É uma expressão de mau gosto? Não interessa, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa, não ele, mas o cargo que ele exercia. Porque se você tira das funções dos cargos a prerrogativa, você faz a ruína de todo o instituto, de toda a coisa. Então, você tira a prerrogativa do advogado, a advocacia deixa de existir. Você tira a prerrogativa do judiciário, ele deixa de existir. MP, mesma coisa. Polícia, mesma coisa. E parlamento, mesma coisa. E a principal função do parlamentar é falar. Por isso que não tem limite. Porque ele representa uma fatia da sociedade. Nós, enquanto sociedade, devemos buscar parlamentares técnicos que entendam? Sim.
Mas eu não posso... Veja, eu falei, a sociedade tem que buscar parlamentares técnicos, como exigem de policiais, juízes, promotores, etc. Mas jamais eu falei, tem que ter uma lei que limite o acesso ao parlamento. Não. Se o povo quer votar no Tiririca, que vote. Quer votar no Fernandinho Beiramar? Vota. Ele está lá representando aquele nicho. Por isso que o direito de falar não pode ser cerceado em hipótese nenhuma, porque tem pessoas que não têm o conhecimento técnico para saber o que é crime e o que não é. Agora imagina um parlamento onde todo parlamentar tem que ficar medindo palavra. Como que nós vamos debater? Como que nós vamos chegar num consenso de ideias se eu estou cerceando a fala dessas ideias? Você entendeu o problema? Então, o primeiro processo é esse, é de uma fala. Isso é absurdo. Eu estava exercendo um direito. Então, a minha defesa é simples. Fiz e faria de novo. E se não for pautado, farei de novo. Porque eu tenho a prerrogativa de fazer isso. Segundo, ocupação da mesa. 1 mês. Foram mais de 60 deputados que ocuparam a mesa. Se você ver nas imagens, foram dezenas que sentaram naquela cadeira. O argumento é que depois, a hora que ele se direcionou, eu não saí. Pois muito bem. Naquele momento havia sido feito um acordo onde se combinou que nós deixaríamos todo o espaço, eles pautariam a PEC das prerrogativas, a lei da anistia. Nas semanas subsequentes, a gente sairia todos dali, depois viria toda a mesa completa, ok? Beleza. Antes da gente começar a sair, o Hugo Mota, querendo demonstrar um ato de poder, tipo, eu vou e eu enfrento. Ele pegou e se dirigiu até lá, descumprindo o próprio acordo que ele propôs. Ou os interlocutores dele, sei lá quem, cada um falava uma coisa, era uma balbúrdia ali, parecia uma feira. Aí o seguinte, falei, olha, se eu subir aqui com o propósito de só sair daqui com a garantia de que a anistia vai ser pautada, eu vou ficar até o final. E a primeira ameaça que chegou para nós é que nós seríamos escorraçados pela Polícia Legislativa com porrada e gás de pimenta. E a minha resposta foi muito simples. Eu sempre gostei de pimenta. Vai ser muito divertido. E se eu soubesse que o deslinde dos fatos posteriores iam convergir no que convergiu-se hoje, o descumprimento mais uma vez desse acordo, e que não havia acordo coisa nenhuma, eu estava sentado lá até agora. Então esse é o ponto. Ato político legítimo de obstrução, que já foi feito mais de 12 de vezes, em ambas as casas, seja na Casa Alta, Senado ou na Câmara Federal. Porque quando nós subimos ali, pelo menos para mim e para alguns ali que eu sei quem são, não foi para lacrar na internet, não foi para fazer vídeo, não foi para ficar bem com o eleitorado. Foi porque pessoas inocentes foram presas, estão morrendo, estão sendo torturadas, estão afastadas das suas famílias há mais de 2 anos. O presidente Bolsonaro está preso sem motivo nenhum. Cara, não tem inquérito. O cara está preso sem inquérito. Você consegue ver a gravidade disso, Chuto? Você ser preso sem nem ter um inquérito? Criaram um inquérito dizendo assim, Fabiano, Chuto e o Polon estão atrapalhando a justiça. Aí beleza, aí prendem você. Aí o promotor vai lá e fala, não, foi só o Polon e o Fabiano. E você fica na cadeia, cara. O inquérito que embasou a sua prisão, no caso domiciliar, não existe mais. A denúncia foi feita só contra nós dois e você está lá. Isso é insano. Vocês percebam que o valor que a gente luta vai muito além da soltura do Bolsonaro, da disputa do Bolsonaro, até da liberdade desses indivíduos que estão injustamente presos. Isso é a liberdade da nação. Isso é gravíssimo. Isso é assustador. E sabe por que eu acredito realmente que eu estou onde eu estou por conta de um propósito? A minha monografia de conclusão de curso de Direito foi devido ao processo legal. No processo de execução. A minha pós-graduação de processo, devido ao processo legal. A base dos meus estudos todos foi devido ao processo legal. Eu fui aluno do professor Pavan e ele sabe o quanto nós estudamos junto devido ao processo legal. Quando a gente estudou a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann com o procurador Safrieder, a base do nosso estudo em processo era devido ao processo legal. Além disso, eu fui o fundador da Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul, onde a base do estudo da academia é garantismo processual. Como que a vida inteira eu vou defender, eu vou estudar, eu vou acreditar que só existe Estado de Direito se houver um processo legal, que tá tudo bem. Não tá, pô. Não tá. A Marcinha vai servir o café pro deputado, porque ele pediu. Marcinha, né? muito Marcinha, obrigado. Você é muito gentil.
Você arrumou mais um fã do seu café, viu, Marcelo? Deus abençoe. Eu sou fã há muito tempo, viu? Agora você se juntou. Deus abençoe abundantemente. Muito obrigado, viu? Então, Marcinho, obrigado, abraço, Marcinho. Viu? Deus te abençoe. Obrigado. Viu? Então, só para fechar, perceba o seguinte: o discurso é inerente à atividade parlamentar. Ele quer me dar 3 meses por conta de um discurso onde eu cobrei a responsabilidade dele. Ali no caminhão, deu 3 minutos. A obstrução é inerente à atividade parlamentar. Você vai ver como é que o pessoal joga com as palavras motim. Olha no dicionário o significado de motim, não se aplica. É a construção de uma nova língua, a alteração da comunicação. Foi obstrução. Agora você quer ver o mais grave? Na semana seguinte nós votamos um projeto para alteração do regimento. Olha que legal. Votamos e aprovamos a urgência desse projeto para reconhecer que obstrução física é infração ético-disciplinar. Vou repetir. Nós votamos a urgência de um projeto para reconhecer no estatuto, certo? No regimento interno, que obstrução física é infração ético-disciplinar. Então, primeiro, foi obstrução. Física, sim, mas foi obstrução, não foi motim. Segundo, não tem previsão legal. Aconteceu várias vezes. Então, qualquer punição é ilegal, é absurda. É um ato político. E terceiro, a casa passa recibo disso a partir do momento que apresenta um projeto para essa alteração. Agora, quer ver ficar pior? No mesmo projeto vem a previsão de que se houver ofensa ou qualquer palavra que magoe o seu coleguinha, você vai incidir em infração ética disciplinar, tá ok? Maravilha. Dentro da casa. Muito, muito claro. Se dentro da casa você falar alguma coisa que ofenda o seu colega, é infração ética disciplinar. Então, além de não ter previsão legal, eu estava na Câmara Federal? Ou nós vamos fazer igual o Supremo fez? Não. Passou na internet aqui dentro, a gente considera que foi aqui dentro. Porque eles prenderam o Daniel Silveira assim. Falou, não, foi lá no Rio de Janeiro, mas como a gente assistiu aqui dentro, no YouTube, então aplica-se, óbvio, não tem nem lei, cara, não tem nem lei. Aplica-se o regimento interno do Supremo para prender um cara por um discurso que ele fez lá no Rio de Janeiro. Então vai ser assim? Eu fiz na internet, é como se tivesse sido feito dentro da casa. Detalhe, não fui nem eu que filmei. É lógico, depois eu divulguei nas minhas redes sociais. Então perceba, a minha defesa é o seguinte: ato político legítimo decorrendo do meu mandato nos 2 casos. Nos 2 casos. O pessoal distorceu bastante, por conta, falou, ele está usando a condição neurológica dele como defesa. De maneira nenhuma. Meu vídeo foi muito claro. Falei, olha, estão querendo atribuir ao Marcel Van Hatten a responsabilidade pela ocupação ali. Ele ficou ali porque eu pedi. Por que eu pedi para ele? Porque é o único cara que eu confio a ponto de saber que ele tem coragem suficiente para ficar lá, nem que perca o mandato, e honestidade comigo para me dizer se houve acordo ou não. Então eu falei, Marcel, tá uma zona isso aqui, eu não estou conseguindo entender, eu tenho algumas limitações, vocês viram que eu estou evitando falar, mas eu vou falar, eu estou, né, no espectro autista, e junto com o autismo eu tenho outras 2 comorbidades, que é altas habilidades e superdotação. E aí, eu falei, Marcel, eu não vou conseguir entender o que está acontecendo nessa bagunça aqui. Em momento nenhum eu disse que eu não entendi o ato. Eu não estava entendendo a muvuca, se tinha acordo ou não. Falei, então, eu só vou levantar a hora que você levantar. E você pode ver no vídeo que eu falo para ele, e aí? Então não foi ele que me levou para lá. Os 2 foram de consenso. E por que eu chamei ele? Porque eu sabia que ele tinha coragem para ir até o final comigo. E se pudesse, estava lá comigo sentado até agora, até hoje. Bom, e aí eu falei, atribuir a ele a responsabilidade da minha presença lá é uma injustiça. O que a imprensa nacional fez? Distorceu o que eu disse. Até pessoas do segmento que lutam, entre aspas, pelo direito dos autistas. Ele está usando o autismo para se defender. Não, no momento nenhum eu falei da minha responsabilidade. Eu sabia o que eu estava fazendo lá e principalmente por quem eu estava fazendo, como eu estou dizendo para você, decorrente do meu mandato. Agora, realmente, eu pedi suporte para o Marcelo porque estava uma zona aquilo ali. E uma pessoa neurotípica também não estava entendendo. A diferença é que o neurotípico finge que entendeu. A gente não. A gente, se não entendeu, fala, não entendi a bagunça. Simples assim. Foi isso que aconteceu. E aí, fechando isso, qual que é a notícia que a gente tem de bastidor? Isso eu não falei em lugar nenhum, vai ser a primeira vez que eu vou falar. Que a vontade do Hugo Mota é que a pena recai exclusivamente sobre mim, só que ia pegar muito mal colocar só eu na pena. Então ele aproveitou o pacote e arrumou uma desculpa para pôr o Zé Trovão e o Marcel. Mas ia ser só eu. E não é pela obstrução ali, é por conta do discurso. E mais que isso, o zum zum zum
que a gente escuta, e eu não vou legitimar isso aí porque eu acho que seria muita pretensão e acho que está errado, é que o que desencadeou aquele nível de obstrução foi o peso do discurso que foi feito aqui. Então as pessoas falam, vocês só falam, não fazem nada. Você perde a percepção existencial e teológica que toda a realidade foi criada pelo verbo. Faça-se a luz. Então as pessoas subestimam a força das palavras. Um discurso ele tem muita força, assim. Por isso que eles querem justamente cercear o nosso discurso e impedir a gente de falar. Então eu não acredito que foi o meu discurso que desencadeou de maneira nenhuma, mas infelizmente algum psicopata acredita. E eu não vou ficar surpreso se no final desse jogo todo o único punido for eu. Agora você fala qual que é a minha expectativa em relação à punição. Deus é que sabe. Quem me instituiu de autoridade foi Nosso Senhor. Quem vai tirar é Nosso Senhor. E é como eu falei para vocês, não dá para matar quem já morreu. Minha função é combater o bom combate. Eu vou continuar combatendo. E quando eu chegar no Conselho de Ética, meu discurso vai ser exatamente esse. Eu não vou me acovardar e falar, olha, desculpa, foi mal e não sei o que. Não. Eu tenho um mandato que é marcado pela cortesia e o decoro. Sempre fui colaborativo e respeitoso com todo mundo. Agora, paciência tem limite. Paciência tem limite. O que estão fazendo com essas pessoas inocentes é um absurdo. O que estão fazendo com o Bolsonaro é um absurdo. Então, eu tenho a total consciência do que eu fiz, por que eu fiz. E não só se eu soubesse o desfecho e passasse por isso, faria de novo, como que se eu soubesse o desfecho, eu não teria saído. Mas iam te caçar. Eles podem me caçar, eles podem fazer o que quiser. Mas amanhã de manhã, meu amigo, a hora que eu terminar de escovar o dente, eu vou olhar no espelho e vou ver um homem. Não vou ver um covarde. Eu vou poder olhar no olho de todos os meus filhos no meu último dia na Terra e falar, o seu pai não se omitiu. Em tempos de crise, o seu pai não se omitiu, não se acovardou. Como eu disse para vocês no começo, no revés de 2024, era só ficar quieto. Foi Bolsonaro que mandou. Por que eu não fiquei quieto? Porque eu dei minha palavra, cara. Eu dei minha palavra. E é isso que a política não entende, é isso que eles não estão preparados para receber, é isso que eles não gostam. Eu não atrapalho a vida de ninguém, Chuta. Eu não me meto nos negócios de ninguém, nas coisas de ninguém. Só que é o pau reto que mostra que a cerca está torta. A nossa existência incomoda. Só o fato da gente existir dentro do sistema já incomoda. Quieto já, você já incomoda. Então é esse o ponto. Depois daquele evento lá, teve um cara que chegou para mim. O fulano disse que você abriu mão de ser o senador do Bolsonaro, que era só você ter ficado quieto, que você já era decidido que você ia ser o senador. Eu falei, bicho, já que você trouxe o recado, leve esse daqui. Fala que eu abri mão de ser... Eu posso ter abrido mão disso aí, mas eu não abri mão de ser homem. Porque eu não entrei na política para me favorecer, muito pelo contrário. Eu vivo da iniciativa privada e, como eu disse no começo, abandonei meus negócios, minhas atividades principais há quase 3 anos. Então, financeiramente, para mim não compensa. Agora, eu não vou me omitir, porque eu comecei a fazer política lá atrás para que meus filhos crescessem num país livre. E, infelizmente, hoje eu sou obrigado a falar para o meu filho, a hora que ele pergunta o que é uma ditadura, eu falar isso aqui. Ditadura é isso aqui. Onde se corta a liberdade em fatias finas como um salame, não é em naco. Você ser preso sem inquérito, Cara, é a mesma conduta do regime militar. Polon, não critica o regime militar porque a direita não gosta que fala ditadura militar. Não, foi ditadura sim. Mas em 64 o Bolsonaro disse, em 64 foi constitucional. Agora, quando veio o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, houve um rompimento. O nosso AI-5 agora foi em 2019, quando fizeram o inquérito da fake news. Ali foi uma quebra constitucional. Então houve regime militar, assim como está vindo o regime jurisdicional agora. E é contra isso que eu luto. Nós temos que viver sob o Estado de Direito. Não interessa quem que está no governo, mas tem que se imperar o Estado de Direito. E por isso eu fiz o que eu fiz. Porque o ProArmas eu criei, e a frase base dele é o seguinte, não é sobre armas, é sobre liberdade. Nós defendemos, além do direito à legítima defesa, todos os direitos fundamentais de primeira geração. Liberdade. E eu me tornei candidato a deputado federal para defender a liberdade. E eu exerço meu mandato defendendo a liberdade. E se eu tiver que perder meu mandato porque eu defendi a liberdade, eu vou perder. Ontem minha esposa falou, Vida, eu não estou preparada para ver você preso por causa de opinião política, por crime de opinião. Falei, meu amor, Deus, quem tem autoridade sobre mim é nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso acontecer foi porque Ele permitiu. Se Ele permitiu é porque é o melhor para nós.
Porque José só se tornou governador do Egito depois de ter sido vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, levado à cadeia, condenado à morte, para daí sim Deus honrar. Então, é aquilo que eu falei para você, quem crê em Nosso Senhor não tem medo, você não tem o que tirar desse cara. Você vai perder o mandato. Aí, eu vivi 40 e tantos anos sem mandato, eu vivo mais 40. Agora, não vou perder meus valores, Chuto, não vou perder o que eu acredito. E aí eu vou te dizer, parlamentares com esse perfil que acreditam em alguma coisa, em todos os espectros, tá? São muito poucos. Muito poucos. Deputado Marcos Polon, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Falamos sobre diferentes assuntos, conversamos profundamente. Muito obrigado por Quase participar. 2 horas, deputado. Quase 2 horas. Isso aí, passou você já rápido. começa a acumular recorde. O podcast começa a ficar legal, que você fala, batemos um recorde de tantas horas, não sei o quê. Muito obrigado por participar aqui pelo podcast Política de Primeira. Valeu, gente. Eu que agradeço o espaço e principalmente a coragem de abrir o microfone para mim. Vocês entenderam por que a maioria não abre o microfone para mim? Porque eu não sou um personagem. Como eu falei quando eu sentei aqui, você pode perguntar absolutamente qualquer coisa para mim. Porque os meus projetos de lei, as minhas votações, as coisas que eu faço com convicção. E o dia que eu, por exemplo, votei errado porque acessei errado o aplicativo. O dia que isso acontecer, eu vou falar, não, errei. Porque esse é um problema da política brasileira, cara. As pessoas não querem um parlamentar técnico, no geral. Elas querem uma figura, um herói, um símbolo. Eu entendo isso, eu entendo essa carência, essa necessidade do povo latino. Mas você se permitir ser esse embuste é a escolha. Eu não me permito. Eu sou isso aqui, popular ou não, bom ou não, ruim ou não. Eu vou ficar fazendo isso o tempo que Deus me destinar a ficar. O dia que não for para fazer mais, eu vou fazer outra coisa. Mas, gente, obrigado pela coragem, obrigado pelo carinho, obrigado pela respeitabilidade, eu diria até mais, obrigado pela amabilidade, obrigado pelo café. E Deus abençoe abundantemente a todos vocês. Muito sucesso ao programa e Deus abençoe a todos os meus irmãos do meu estado do Mato Grosso do Sul. Chutou. Obrigado mais uma vez, Fabiano. Uma honra. E a você que ficou com a gente, muito obrigado pela audiência. O deputado fala respeitosamente sobre coragem, mas num espaço como esse, nada mais do que dar oportunidade para todos os lados. Você tem as convicções, você assiste, você contempla todas as opiniões. Este espaço está aberto para isso. Eu peço para você curtir esse vídeo mais uma vez, para você se inscrever no nosso canal e também para você ativar os sininhos de notificação. E eu te espero no próximo episódio. Até lá. É só acessar o